Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo vídeo do nosso canal do podcast Jaraguá On. É isso aí, estamos on novamente. E hoje nossos convidados são Christian Rabock e Gilberto Duve. Vou mostrar eles para vocês aí, ó. Dá um tchauzinho pra câmera aí, meus amigos. É isso aí. Eles trabalham na Fujama, aqui de Jaraguá do Sul, e juntos somam mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. É isso aí, mas antes de a gente começar esse bate-papo, eu quero passar para o meu amigo Renato, que vai estar falando sobre a empresa patrocinadora de nosso vídeo de hoje. É com você, Renato. Olá, você é exigente do tipo que gosta de comprar bem e com qualidade? Então a dica certa é Arte Estilos Estofados, uma empresa preparada para oferecer o que há de mais moderno no mercado. Com ampla variedade de modelos, qualquer lugar da sua casa vai ficar com muito mais funcionalidade e com muito mais conforto. Faça já o seu projeto e se surpreenda. Agende agora mesmo uma visita. 47991953818. Estamos te esperando. Arte Estilos Estofados. Conforto na medida certa. E para você que vai lá na Arte Estilo, dá uma olhadinha lá. Vai lá, tá precisando de uma cabeceira nova, tá precisando de um jogo de cadeiras novo, precisa reformar, fazer aquele canto alemão bacana lá para sua loja, cabeceiras em capitonê, reforma de estofados, aquele projeto exclusivo você encontra lá na Arte Estilos Estofados. O conforto na medida certa, meus amigos. É isso aí, repete o número de telefone, meu amigo, pra gente ficar ligadinho. 47991953818. É isso aí, então. Vamos começar aquele bate-papo maneiro aí com a galera. Sejam bem-vindos, Christian, o nosso amigo Giba. A gente vai tratar pelo apelido, que é mais fácil, né, Giba? Isso aí, todo isso mundo aí. conhece o melhor. Giba da Fujama e o Christian, né? Então vamos apresentar vocês oficialmente. Eu quero que vocês falem um pouquinho do trabalho de vocês na Fujama, como é que funciona, né? Podem estar colocando pra gente, a partir daí a gente começa a nossa conversa de hoje. Então, começar. Sou Christian, sou biólogo, trabalho ali na Fujama desde 2017 e trabalho lá com a parte de resgate de fauna e educação ambiental. Eu sou o Gilberto, mais conhecido agora aí como Giba. Trabalho na Fujama desde 2010 com educação ambiental no início, depois fui para o licenciamento ambiental. Hoje eu estou no licenciamento ambiental e no resgate de fauna também, junto aí com o Christian, já desde 2017. A Fujama é uma secretaria municipal ou é uma autarquia? Ela é vinculada à prefeitura ou ela é desassociada? Como é que funciona essa questão? Na verdade assim, a Fujama é Fundação Jaraguense de Meio Ambiente, né? Então ela é um órgão vinculado à prefeitura, mas tem uma certa autonomia. Também, vamos dizer assim, como se fosse, por exemplo, uma autarquia, mas o nome é Fundação. Fundação. Mesmo, isso. Então, se alguém precisa de uma licença, uma liberação ambiental para uma devida construção, para um projeto de construção, alguma coisa assim, deve se dirigir à Fujama em si. Isso. Hoje a Fujama é o órgão ambiental do município, né? Então, resumindo, é como se fosse um IBAMA de Jaraguá do Sul. Então, a grande parte aí das atividades licenciáveis, hoje a Fujama pode estar fazendo o licenciamento e também a fiscalização. É lógico que tem algumas situações em que daí são os órgãos do Estado e o próprio IBAMA que atua. Próprias, né? Exato. As normas vêm de cima da própria ambiental, mas sim, Jaraguá segue uma normatização, né? Hoje a Fujama tem um quadro, realmente, uma competência muito grande realmente de atuação aqui no município. Então, a gente tem uma autonomia bem legal aí, praticamente toda essa parte aí a gente acaba realizando. Mas compreende então a questão aí de novos loteamentos, questões aí de novos edifícios, reconstruções residenciais também, essas situações desse tipo também? Isso, loteamentos, empresas, a parte de supressão de vegetação, tudo isso acaba, algumas questões de mineração também, tudo isso acaba passando pela Fujama. A própria extração de materiais, tipo no rio, com situações desse tipo também. Exato. Que nem uma abertura de uma nova via, esse apoio, tudo a Fujama faz. O projeto é feito na prefeitura, digamos, e a Fujama faz a avaliação e a permissão, a liberação no caso da... Exatamente. A gente vê todas as questões ambientais ligadas à obra que vai ser instalada. Então,
existem várias legislações que a gente tem que estar observando e também fiscalizando para que elas sejam cumpridas, né? Ok. É tipo a continuação o trecho 3 da Via Verde, né? É uma situação bacana, então tudo isso passou por um estudo pré para poder avaliar se a condição ou não Sim. de fazer essa obra, no caso, tão importante para Jaraguá, né? Exatamente. Hoje a Fujama conta com quantos profissionais, assim, e que tipo de profissionais? Olha, tá em torno aí de 16, 17 profissionais. Biólogos são 2, só vocês 2? Não, na verdade nós estamos em 5 biólogos 5 lá, biólogos. mas também tem engenheiro químico, tem engenheiro florestal, tem geólogo, advogado, veterinário, daí, né, fora fiscalização que tem também, né? Entendi. Então, realmente é um quadro bem multidisciplinar, vamos dizer assim. A questão de fiscalização é alguma coisa assim sobre... Alguém faz uma denúncia e vocês fazem a fiscalização? Ou a fiscalização compete mesmo aquela pessoa que passa pelos bairros, pela cidade, vendo situações? Como é que funciona essa parte aí? São as duas situações, né? Na verdade, tem muito da parte a gente recebe a denúncia também, né? Até porque hoje o quadro de fiscalização nosso está bem reduzido, inclusive foi aberto um concurso para estar entrando mais 2 fiscais ali no quadro. Mas a Fujama tem um histórico também de trabalhos, no caso, é uma fiscalização que a gente diz proativa, que é buscar realmente identificar o problema antes mesmo que ele aconteça. Exatamente. Então a gente tem um histórico desse. Ultimamente a gente está um pouco mais deficitário nisso devido ao quadro reduzido, mas assim que essas novos fiscais entrarem, a gente vai retomar e vai ser bem mais... Vamos imaginar uma situação assim, então, Giba. Vamos dizer, lembra que a gente teve um problema com cheias, com enchentes, e houve o desmoronamento de algumas áreas. O geólogo já faz uma pré-visita, já faz um trabalho junto com a Defesa Civil, buscando se antecipando ao problema também. Hoje a Fujama faz esse tipo de trabalho ou isso é mais voltado para a Defesa Civil? Isso daí já é Defesa Civil. Mas não faz um trabalho em paralelo, talvez. Isso. Assim, ó, no que cabe à Fujama com relação, por exemplo, à questão de cheias, vamos dizer assim, é a prevenção de situações de desmatamento em áreas de morro, de encostas, alguma intervenção ali que possa estar causando algum problema. Okay. Mas realmente o deslizamento, essas outras questões realmente vinculadas ao próprio deslizamento em si, daí é o geólogo da Defesa Civil, a Defesa Civil que vai estar avaliando. Certo, mas essas secretarias, essas autarquias, elas se conversam sempre para poder dar um auxílio a cada uma, né? Sim, sim. Christian, e a questão do biólogo propriamente dita, a função, cada um tem a sua parte. Vocês são biólogos, fazem na parte ambiental e fazem também a parte de resgates, ok? Essa é a função de vocês dois. Na verdade, o resgate de fauna, ele começou ali no final de 2016. Na verdade, o Gilberto trabalhava mais com a parte de licenciamento ambiental e eu trabalhava mais com a parte de educação ambiental. Mas conforme foi aumentando a demanda, isso veio para a Fujama a partir de 2017. Aí, como eu e ele, a gente gosta bastante de bicho, a gente falaram, não, além de licenciamento ambiental e educação ambiental, vamos fazer o resgate de fauna. E aí que começou esse trabalho ali pela Fujama. Então o resgate foi uma necessidade, porque como Jaraguá é uma cidade urbana, mas é uma cidade de muita vegetação, né? De muitos morros. Então essa intervenção também dos animais junto na cidade, né? Então, a gente tem muitos bichinhos que vêm aqui, né? Jaraguá do Sul hoje tem mais de 40% do espaço territorial tem floresta atlântica. E consequentemente abrigam animais. E esses animais por algum motivo vão parar na casa das pessoas. Então ali no final de 2016, antes disso já tinha um biólogo que fazia o trabalho de resgate de fauna juntamente com os bombeiros, mas não era muito divulgado. E no final de 2016 as pessoas começaram a procurar a Fujama, né, com filhote de macaco prego, com outros animais, né, até atropelados, levaram a Fujama. E a partir de 2017 a gente assumiu esse compromisso aqui no município. Então a Fujama hoje, ela trabalha de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã até 5 horas da tarde. À noite, final de semana e feriado, se aparecer algum animal dentro de uma casa, quem resgata são os bombeiros. Então 24 horas tem gente resgatando bicho aqui na cidade.
é que tem que ter essa harmonia, né? Entre cidade e a Mata Atlântica em si, a própria floresta Claro. em si. Os animais não sabem distinguir, sabem mais ou menos, né? É. Mas assim, termina, eles vão buscar, de repente tem essa convivência muito próxima, Sim. acabam invadindo os centros, né? A gente sempre fala que não é... Né, a gente mora numa cidade muito privilegiada, muito bonita. Muito. Né, mas não é só passarinho e outros animaizinhos bonitinhos que vão aparecer na casa das pessoas. Né? Muitas vezes é uma cobra, muitas vezes é um gambá, e que as pessoas têm muito medo, sabe? Então... A ideia, por exemplo, não é para resgatar todo gambá que aparecer, porque tem gambá que passa em cima do muro, gambá que está em cima de uma árvore, tem gente que faz tratador de passarinho, à noite deixa banana, atrai o bicho. Então só quando o animal está em perigo iminente, né, para ele ou para a pessoa, daí a gente faz o resgate de fauna para soltar ele em um lugar mais seguro. Ok, então isso seria a maneira correta de proceder quando há resgate. Tipo, se tiver só de passagem, não há sentido fazer um resgate, né? Se for um animal peçonhento, uma serpente, que as pessoas têm muito medo, ok. Mas, por exemplo, se for um gambá passando em cima do muro, algo nesse sentido, não precisa fazer o resgate. Então só quando ele oferece o risco, Isso. tanto para a pessoa quanto para o próprio animal também. Isso mesmo. Viu? Só voltando um pouquinho, sobre as atribuições de vocês, elas são limitadas ao resgate, ou a de vocês dois, no caso, né? Que a gente viu que a Fujama, ela tem várias atribuições separadas em grupos e tal, mas a atribuição de vocês dois é só o resgate mesmo, ou tem mais algumas atividades que vocês fazem além dos resgates? No caso? De tudo um pouco, eu ia falar. De tudo um pouco. Vou falar por mim. Eu trabalho com educação ambiental, a parte de resgate de fauna, né? Juntamente com o Giba. Eu e ele, a gente está retornando também monitoramento de fauna com armadilha fotográfica na cidade. Isso é legal, né? E às vezes, né, quando precisa dar um suporte, às vezes para fiscalização, algo assim. Então a gente gosta do que faz e faz se com puder ajudar, e carinho e ajuda o amor, né? pessoal. Essa parte de monitoração de fauna é muito interessante, né? Porque você acaba sabendo, assim, o manejo correto daqueles animais, que tipo de animais que ainda tem e como preservá-los. Isso aqui, Jaraguá, a partir dessas imagens, o que é feito pela Fujama? Quais as ações que são colocadas em prática a partir da captura das imagens? Então, né, o monitoramento de fauna é feito com armadilha fotográfica, com equipamento que a gente instala em determinados pontos da cidade. E aí tu consegue saber as espécies que ocorrem ali, geralmente de mamíferos, né? Mamíferos, a maioria deles tem hábito noturno, então eles saem para caçar durante a noite. Então durante o dia é difícil tu ver um bicho desse. E a ideia é tentar registrar várias espécies, mas o mais importante é tu registrar espécies que são ameaçadas de extinção. Como é o caso de gato do mato, jaguatirica, até o puma, né? O leão-baio, o onça-parda a gente já registrou no município. A onça-parda é considerada uma espécie guarda-chuva. Se ela ocorre em determinado local, tu consegue, né, registrar ela por ali. Quer dizer que todos os animais ali abaixo dela, digamos assim, que está um ambiente bem conservado. Porque ela vai estar ali... Tá em harmonia. Isso, tem espaço para ela e tem alimento. O que é alimento dela? É o tatu, é o cervo, é outros animais menores. Então quer dizer que tem alimento para o animal, por isso que ele está rodando. A cadeia em si está em ordem, né? Isso. Não Está equilibrado, digamos. Equilibrado. Ok, interessante. E assim, outra questão desse monitoramento dos animais, porque daí a gente consegue também mapear as áreas de interesse de conservação do município para criação de unidades de conservação, áreas, né, de preservação no município. E também é uma forma da gente saber quais os bichos que tem, quais os equipamentos que a gente deve adquirir para fazer resgate em caso aconteça, sabe? Hoje nós dispomos ali até de aquelas espingardas de dardo tranquilizante, porque hoje nós já sabemos que tem onça parda aqui na região, tem animais maiores, então eu não quero chegar na frente de uma onça parda com uma rede pequenininha ali, isso pode dar problema. Pensei que era um gatinho e não... Então até a gente brinca, mas realmente a gente precisa ter um preparo, né, antes que te anteceda, né, para anteceder, porque daí se acontecer uma ocorrência dessa, a gente tem todo o equipamento necessário, ali o treinamento necessário para estar atuando numa situação assim. O pior das coisas corre. Pior que não dá nem para subir numa árvore, né? Ela sobe uma ligeira. Acontece às vezes? Tem que correr? Às vezes sim. Tem que estar esperto. Porque o bicho, na verdade, assim, né? Ele tá numa situação de estresse, né? Então, ele, sei lá, entrou numa casa e não consegue sair. Aí, ele não sabe que a gente vai lá para ajudar ele, né? Ele pensa que, esse cara aí vai fazer algum mal para mim, né? Então, ele vai tentar se defender. E muitas vezes essa defesa dele é o quê? É mordendo, é pulando em cima, é correndo atrás.
Aí a gente tem que... Ou mesmo um animal machucado, né? O animal machucado, tudo que chega perto dele, ele acha que tá causando a dor no bicho. Sim. Então uma capivara com uma pata quebrada, se tu chegar perto dela, ela vai achar que tu tá machucando ela, né? Não tá querendo ajudar, às vezes não vão entender isso. E aí às vezes querem morder, querem correr atrás, tem que tomar um certo cuidado, né? Falando em capivara, eu até tenho uma dúvida que eu tinha anotado aqui. É uma dúvida, não, uma curiosidade, porque a gente acompanha que são feitos resgates, né? E esses animais, eles são, digamos assim, devolvidos, vamos dizer assim, para o habitat dele, para o local, né? Mas usando nós como exemplo aqui, né? A gente está próximo aqui da Via Verde e, por exemplo, aqui ao redor do rio, tem bastante capivaras, bastante mesmo. A gente faz fotos ali, sempre quando passa por ali, a gente está caminhando por aqui, a gente vê muitas delas. Por exemplo, acontece algumas vezes delas atravessarem a rua e ir para alguma casa, né? Se é numa situação dessa, que uma capivara chega em alguma casa aqui próxima, né? E vocês vão fazer esse resgate, vocês pegam esse animal e levam ele para outro lugar ou vocês só pegariam ele e levariam de volta para beira do rio aqui, né? Então, se o bicho, primeiro, né? Se o animal entrou numa casa e não consegue sair, aí pode solicitar o resgate. Apesar de... Tem um pessoal que gosta, tem um pessoal que não gosta. Capivara é um animal silvestre, ele é protegido por lei. E são animais que vivem em bandos sociáveis. Então, depende da época de reprodução, tu vai às vezes separar uma família, algo assim. Então, a ideia é soltar próximo de onde o animal foi resgatado. Então, né, no caso de capivara. Usando a Via Verde como exemplo, então, sai daquela casa e devolve para o rio que é perto da casa deles. Porque às vezes o pessoal, né, liga para nós, tem muita capivara na Via Verde, no Parque Malve, por que não retira os animais, solta em outro lugar? Elas estão ali porque tem casa e tem comida. Então, a partir do momento, vamos dar o exemplo do Parque Malve. Né? O Parque Malve lá tem capivara porque tem água e tem, né, grama que ela acaba comendo. Então, se tu retira as capivaras ali e solta em outro lugar, tu deixa aquele nicho, aquele lugar sem nenhuma capivara. Mas vão vir outras, porque o espaço é propício para ter capivara. Então, muitas vezes, tu pegar o animal e soltar em outro lugar não vai resolver aquele problema, digamos assim. Porque uma coisa que as pessoas elas precisam entender é que, às vezes, a pessoa pensa, né? Um bicho silvestre, bicho selvagem, o lugar dele é no meio do mato. Né? A gente é na cidade e o bicho é no meio do mato. Só que não é assim. Na verdade, os animais, eles estão, às vezes, próxima da cidade ou estão dentro da cidade porque aquele ambiente ali na cidade oferece abrigo adequado para ele, oferece alimento adequado para ele. Condições de sobrevivência. Exatamente. Né? Então, às vezes, é mais fácil para ele conseguir comida numa área urbana ali do que era no meio do mato. Né? Não por causa de, porque está faltando comida no mato, mas às vezes porque realmente é mais fácil para ele. Vamos dar um exemplo bem clássico que a gente, às vezes, volta e meia tem problema. Pessoa que mora perto de uma área de mata e tem um galinheiro, né? E o galinheiro não é fechado, o galinheiro é aberto. Então, às vezes, o que acontece? Um gambá, um cachorro do mato, até um gato do mato, às vezes entra e pega uma galinha, mata uma galinha. Eu dou sempre o exemplo assim, tu tá lá, o bicho tá lá no meio do mato, vai tentar caçar um ratinho, chega o ratinho foi embora, ele pula em galho, vai, desce, ele cansa, não consegue pegar nada, ele chega ali embaixo, um galinheiro, é tipo um rodízio de comida pro bicho, entendeu? Se é mais fácil pra ele, é oportunista, ele vai comer o bicho onde é mais fácil pra comer. Tá, então as pessoas têm que ter essa noção, né? Que nem o Giba falou, de a gente morar perto da área de mato, a gente saber o equilíbrio. Né? Tem um galinheiro perto do mato, vai atrair bicho? Vai. Então fecha bem o galinheiro pro bicho não entrar. É um espeto corrido, bro. Então. Ou, por exemplo, tá aparecendo muito gambá na minha casa. As pessoas ligam, tá, mas o que tu deixa fora de casa? Eu deixo a comida do gato e deixo banana à noite. Aí ainda atrai morcego. Então, tipo assim, tu dá condições para que isso aconteça. Pra que isso acontecer. E aqui, em Jaraguá do Sul, tem bastante vegetação. Né? Tem bastante vegetação nas beiras de rio, tem às vezes no quintais das casas. As pessoas gostam de ter uma árvorezinha frutífera, algum tipo, né, de folhagem, alguma coisa assim. Exatamente. Coisa assim, né? E isso atrai, isso dá condições para várias espécies sobreviverem, não só passarinho. Então outras espécies também conseguem, sabe? Voltando um pouquinho na questão da capivara, e o excesso populacional de capivara, isso não pode gerar um problema para a gente no futuro? Como assim, algumas cidades como Blumenau já tem um problema parecido com esse, né? Que tem uma quantidade, tá havendo um desequilíbrio, porque a capivara, o animal, hoje não tem algo que possa caçá-la, né? Seria para dar o equilíbrio natural na cadeia normal delas, né? Então, como é que a gente pode fazer esse controle? Isso tem que esperar acontecer para daí fazer? Olha, essa é uma situação bem polêmica, tá? É bem polêmica e bem complicada de resolver. Porque, na verdade, assim, ele é um animal silvestre nativo. Então, ele é protegido por lei.
realmente Pra fazer tem... o abate, no caso, né? então a gente não Uma pode sair permitida por caça aí. Não é, legal, não né? é igual o javali, digamos assim, é, que é uma foi espécie introduzido, exótica. né? A capivara é um animal nativo. É um nativo. animal É nativo proibida a caça e protegido. Exato. E só que realmente tem uma situação que é, né, não é natural que está acontecendo, que é justamente a falta de um predador natural. Então, devido aí à existência da cidade, vamos dizer assim, da urbanização que aconteceu, foi retirado, né, a vegetação tal, e o predador natural, que geralmente seria o quê? Uma onça pintada, algum animal maior, não tem aqui. Não tem, né, nas redondezas para poder O caçar próprio esse puma bicho. também, né? Talvez. Consequentemente, a população vai aumentando. Daí, a gente entra num beco sem saída, né? Porque não tem uma solução fácil para isso. Até porque, para conseguir fazer alguma coisa, teria que ter uma autorização de um órgão federal, que daí vai ter competência para isso, sabe? Até tem algumas cidades que estão estudando a possibilidade. Porque assim, a capivara é o maior roedor do mundo, então ela se Sim. reproduz muito rápido. Muito rápido. A população aumenta, não tem predador, a população tende a aumentar cada vez mais. Tem a questão também de atropelamentos, que às vezes a gente vê. Então, Sim. às vezes, pessoa, até motoqueiro já vi, né? Eu fiquei sabendo que atropelou uma capivara e se acidentou porque ela tá no meio urbano. E elas são grandes, né? Chegam a São atingir grandes, mais de 40 quilos 70 facilmente, quilos, né? 70 Então, quilos. Tem a questão também da febre maculosa, né? Sim, do do carrapato carrapato, estrela. Então tem alguns lugares que eles estão pegando essas capivaras, né? Fazem todo um projeto, autorização do IBAMA para fazer a castração. Porque o que acontece, como eu falei antes, se pegar uma capivara, um grupo aqui, soltar em outro lugar, aquele espaço ali vão vir outras capivaras. Sim. Então a ideia é castrar os bichos, tanto macho quanto fêmea, para a população não aumentar, né? Para eles não se reproduzirem. Particularmente seria uma forma bem bacana, porque, né, não haveria necessidade de matar o bicho, né? Matar. E controlaria aí a população dela. O capivara vive quantos anos hoje? Não tem ideia, não sei. Não faz certo. Mas deve ser mais que 7 anos, né? Tranquilo, né? Eu acho que sim, tá por ser um mamífero ali. Né? Não sei te dizer agora certinho, mas... O peixe tá pequenininha. Imagina, ela nasce desse tamanho, até chegar a 70 quilos, tem que comer muita grama, né? Vegetação tem, né? Sim. Mas vamos aproveitar que a gente tá falando de capivara e vamos falar de mais alguns outros bichinhos também. Vamos colocar umas fotos aqui e aí a gente vai comentar. A gente não, vocês vão comentar sobre o momento do resgate ou até mesmo se é comum encontrar esses animais aqui na nossa região. Vamos lá, começando pela foto número 1. Tá, que coloca na tela aí. Esse é um bugio, um macaco bugio, também conhecido como ruivo, né? Macaco ruivo. Esse bichinho ele tomou uma descarga elétrica, né? Tava num poste, foi tentar atravessar de uma área para outra. E ele achou que a rede elétrica era um possível galho, né? Quando encostou, tomou uma descarga elétrica. E aí a gente resgatou o animal e encaminhou ele pro veterinário para tratamento. A gente conseguiu salvar esse bichinho aí. O pessoal fala, ele tava amortecido, não, ele tava meio que, né, tinha sido anestesiado pelo veterinário para... Ah, sim, para poder fazer a captura. Isso. Nem só a captura ele tava bem calminho até, mas para mexer nos ferimentos, né? Então tem que ser feita anestesia para poder limpar o ferimento, certo, né, tratar o bicho. Ele teve queimaduras, então? Queimaduras nas patas, né, e embaixo do braço, digamos, por conta da descarga elétrica. É comum na nossa região? Então, o bugio era bem comum, tá? Volta e meia, quando a gente ia fazer soltura, a gente escutava o bugio, né? O macho, geralmente, o bando dele, ele vocaliza para falar, olha, não chega perto dessa árvore aqui, não chega perto das minhas fêmeas, né? Para ele cuidar do espaço dele. E ali na região, por exemplo, de Pomerode, ali tinha 3, 4 bandos que a gente escutava o macho vocalizando pro outro. E daí, depois de 2019, quando bateu a febre amarela, foi dizimada as populações de bugios do Brasil todo, na verdade. Caramba. Então, é uma espécie que hoje voltou para a lista de espécies ameaçadas de extinção por conta da febre amarela. Então, até o pessoal, tinha umas pessoas ignorantes que achavam que o bugio transmitia a febre amarela e acabaram matando esse bicho. Isso quer dizer? Ele não é um animal visado pela caça também ou não? Caça nem tanto. Naquela época ele foi por conta da febre amarela, né? Febre amarela. Quem transmite febre amarela é o mosquito. Na verdade, que pica o animal infectado exatamente. E daí transmite para as pessoas. Né? O bugio é um bicho que ele fica 80% do dia parado. Né? Na verdade, ele é um ponto de referência, né? Ele Se houver morte dele, a gente sabe que tem febre pra gente poder fazer. Ele é chamado de sentinela, né? Sentinela. Tanto que uma vez, eu e o Giba, a gente fez um curso pra fazer que a gente encontrava esse bicho morto, não podia retirar, né? Tipo, bateu febre amarela, encontrou um bugio morto, ligavam pra gente, ligavam pro órgão ambiental, a nível estadual, né? Sim. E a gente ia até o local pra coletar as vísceras dele pra encaminhar pra análise.
Então teve uma vez que a gente foi lá, não lembro Rio qual da bairro Luz, que era. foi. Oi? Foi no Rio da Luz. Rio da Luz. À Que a noite. gente encontrou um bugio desse morto e a gente abriu uma mesinha no meio do nada e coletamos as vísceras na madrugada ali. Algo bem inusitado, né? Meio ciência forense. É. Mas esse aí foi um resgate bem legal. Esse é um animal adulto, né? Animal bem Animal grande já, adulto. né? Provavelmente Machão era um adulto. predominante, né? O chefe de bando. Aí, É, né? e É o bando que se chama mesmo? Bando. E Bando. o macho tem essa coloração mais avermelhada, né? Por As isso que é fêmeas chamado são de bugio ruivo, As fêmeas macaco são mais ruivo. escurinhas, pretas, né? Mais escurinhos. Isso. E ele tem sempre um grupo macho predominante. Macho predominante. E aí quando acontece de as fêmeas terem filhotes e serem machos, né? Conforme ele vai ficando adulto, ele disputa o território com a fêmea, com o macho alfa, digamos assim. E aí se ele acaba perdendo, ele vai procurar um outro bando. Então volta e meia a gente também resgatava bugios machos novinhos, que iam brigar pelo bando, perdiam, e aí saíam meio desorientados aí procurando um novo Daí bando. às vezes Porque acabava o macho indo... é mais forte, né? daí, às vezes acabava atravessando a rua, subindo poste, daí acabava sofrendo algum acidente, né? Certo. Ok, Próxima? próxima O foto. que vamos ver agora? Ah, fofofauna. Eu vou chutar o que bicho é esse. Esse é um coati? Não? Errei. Errou! Esse aí, na verdade, é um mão pelada. Ah, mão pelada. É, uma mão pelada, um animal bem comum aqui na nossa região. Esse ali, ele foi... Foi atropelado, acho que é a mãe dele, A né? mãe foi atropelada. Esse aí, né? Ele foi resgatado do lado da mãe na rodovia. E daí, é um animal que chama bastante atenção, como o Christian falou, é uma fofofauna, fofinho, né? É fofinho, bonitinho, então... Mas é um cão, né? É um cão do mato? É o mão pelado e cão do mato é o mesmo? Não, não. Esse, na verdade, assim, ele é muito... Ele é no mesmo grupo, vamos dizer assim, daquele guaxinim americano que a gente é acostumado, Sei. às vezes nos filmes, filmes. assim. Ele é do mesmo grupo, vamos dizer assim. E não é da parente nada dos cachorros, assim, né? Mas ele é bem comum, é um animal noturno, um animal que come praticamente de tudo, né? Ele tem esse nome de mão pelada porque justamente as mãos dele não tem pelos aqui nessa parte e ele não tem pelo aqui porque justamente ele usa bastante essa mão para tocar o local onde ele vai procurar comida. Ele come caramujo bastante, sabe? Então ele coloca as mãozinhas na água ali e fica procurando, Pra assim. sentir com mais facilidade. Coisa mais querida. Lindinho. E Esse esse uma era, curtida, né? esse era um indivíduo jovem, por isso que a gente acabou resgatando, porque ele não conseguiu sobreviver na natureza. A gente caminhou pro veterinário e depois foi pra reabilitação lá em Florianópolis. Essa era a questão que eu ia perguntar para vocês. Como é que os animais fazem esse... Alguns vão para reabilitação em Florianópolis. Exatamente. E outros, quando estão bons, já são soltos. Já são soltos. Aqui mesmo no... Isso. Inclusive teve recente 3 mão peladas, 3 ou 4 mão peladas, né? 4. Quatro A gente que soltou. foram soltos aqui na região, que vieram da reabilitação e puderam ser soltos novamente aí numa área que já Inclusive um era esse aí. E eles andam em grupo ou só no máximo de 2 ou 3, assim, não tem uma... Às vezes, na época de reprodução, macho e fêmea andam junto com filhotes, tá? Ah, Mas não, só geralmente são família, solitários. no caso, solitários. São solitários. Pode seguir lá, nosso amigo Wesley. Próxima foto. Aí, mais um fofura, mas nem tão fofura assim, né, mãe? Vamos lá. Esse aí é um filhote de macaco prego, Prego. que a gente apelidou ali de Chiquinho, Chiquinho. que ele foi resgatado ali no bairro, na Toca da Caninana, né? Aqui, bem perto da gente, na Ilha da Figueira. Uhum. Um senhor tava mexendo no sítio dele ali, ele escutou um choro no meio do mato, chegou lá, ele encontrou esse filhotinho dentro de uma poça d'água e com várias miases, né? Vários ovinhos de mosca pelo corpo. Larvas. Larva. Ainda estava em ovo, né? Mas depois de 24 horas, 48 horas, eclode, né? já eclode e aí começa a dar bicheira e tudo mais. Por que ele foi encontrado ali? Porque um dia antes deu uma chuva muito forte. Provavelmente ele estava agarrado na mãe, e aí quando a mãe foi pular de uma árvore para outra, por conta da chuva e do vento, ele acabou caindo no chão. Aí o senhor resgatou, viu que o bichinho estava molhado, secou ele com um secador de cabelo, né? Para ele não morrer de hipotermia. E aí acabou ligando pro resgate para nós. Então esse bichinho foi resgatado, o Chiquinho, e hoje ele ainda tá lá no veterinário, no Igor, né? Ele tá já há 1 ano lá, e ele não foi encaminhado pros CETAS, que é a reabilitação por conta da febre amarela. Então ele tá lá até hoje, lá no nosso veterinário. Mas será que ele vai ser reintroduzido à mata? Dificilmente. Ou deve ir pra um algum... Porque é um animal que se acostumou muito bem com o ser humano. Então, daí é mais complicado. ele vê o ser humano como fonte de alimento, como um carinho, algo assim. Então, dificilmente vai voltar para a Não natureza. consegue reinserir. Esse treinamento, vamos dizer assim,
recuperação para estar colocando novamente o animal na natureza, ele varia dependendo da espécie, sabe? Então, por exemplo, um filhote de mão pelada, esse treinamento que é feito é diferente para um filhote de primata. Porque o primata, ele vai ficar muito mais tempo com os pais, ali com o grupo, para aprender todos ali os macetes, vamos dizer assim, para viver na natureza. Sim, sim. Então, é muito mais complicado, sabe? Então, por isso que, por estar esse tempo todo já em cativeiro, é mais complicado para estar reintroduzindo daí. Seguimos? Próxima foto. Aí, ó. Esse é bem comum, porque esse tem... Esse aqui até no estacionamento do prédio tem desses aí também. Esse é o lagarto teiu. É um lagarto aí bem famoso, aí, porque é bem comum de se encontrar aqui na verdade em todo lugar, né? Todo lugar. E na área urbana, olha, nos últimos anos a gente tem visto bastante. Muita gente acaba tratando eles também, às vezes estão no quintal da casa jogando lá uma banana, um ovo. Um ovo. Eles comem bastante ovo. E daí, assim, cara, entra de vez em quando, entra nas casas, entra em loja, sobe no carro, a gente pega de vez em quando. Já pegamos dentro do motor do carro. Já. Em vários lugares aí ele acaba aparecendo. Local quente. E esse animal aí é interessante porque muita gente acaba ligando às vezes lá pra nós, lá que apareceu um jacaré. Tem um alligator aqui. A pessoa às vezes é de fora, nunca viu, né? Nunca viu um bicho desse e pensa que é um jacaré. Ou uma iguana, confunde? Não, isso não. Um calango jacaré já alguns. Mas tem uns que, vou te falar, parece, viu? O calango, vocês conhecem o calango? Calanguinho. Calanguinho, sim. Mas é um grandão esse aí. Esse é um calango tamanho família. E daí o Christian que sabe desse bicho aí. Esse bicho aí, às vezes ele fica meio nervoso. Eu ia falar isso. Esse não é fácil muito de capturar ele, né? Ele é Às vezes veloz, capturar dá, mas o problema é a soltura, né? Que daí o bicho tá puto. Aí tu solta ele, rapaz, ele levanta as patas e corre atrás. Reclama, né? Tu vem me trazer pra esse lugar assim, aqui. Ele vai, né, tu vai atrás dele, ele vai seguindo pra fugir, vamos dizer assim, né? Daí, mas chega num momento em que ele vê que, não vai conseguir fugir, aí ele se ergue. É o aviso dele, né? Ele se ergue assim, daí vira pra trás, te olha ali, abre a boca e pensa, Vamos testar se o cara é bom de perna aí. Se ele falasse, ele ia falar, cara, corre. Não vem aqui, cara, tu não vem aqui que eu tô nervoso. Uma coisa que o pessoal não imagina é que ele se levanta, né? Ele se apoia, acho que no rabo, acho que todos fazem isso. Nas patas traseiras e vem. E corre rápido, que nem eu falo, correr de pincher dá adrenalina, mas de lagarto dá bem mais. Só que assim, ele não é um bicho perigoso, tá? Deixar bem claro que na verdade assim, ele vai atacar para se defender. Então, por exemplo, se eu for atrás dele para tentar pegar, ele vai se defender. Senão, ele vai tentar fugir sempre. É um bicho que né, assim, a gente sempre fala do gambá dele, que come alguns animaizinhos que o pessoal não gosta muito, como rato, aranha. Esse aí tem até alguns relatos de viram comendo caramujo africano. Cobras também, não? Cobras, né? Ele é resistente à picada de cobra. Não é imune, né? Mas ele é resistente. Só que tem um mito que as pessoas falam que onde tem lagarto não tem cobra. Não vai ter, pode ser que tenha menos, né? Porque realmente como ele é um animal, acaba sendo um predador, então vai ter uma diminuição. Mas não quer dizer que não vai aparecer cobra. Então, às vezes a pessoa deixa de ter um pouco de atenção na casa porque tem lagarto, então não vai ter cobra, né? Então as pessoas têm que prestar atenção nisso. Nesse aqui cabia uma parede ortodôntica já, né? Uma bela de uma dentadura, né? Que parece que tá sem dentes. Né? Mas eles têm... É uma serrilha que ele tem ali. Ele tem uns dentinhos ali que a mordida dele... O problema é que a mordida dele trava o maxilar, não tem como abrir. Ele mordeu, ele trava. Igual o cachorro. Similar ao jacaré, o jacaré também faz. Então dispensa a dentadura, então. Dispensa. Aqui quando ele morde, é puro músculo que ele tem no lado. Ele chega a ser, eu não entendo muito de biologia, mas ele chega a ser um parente do jacaré? Eles são ali um réptil, né? Sim. São répteis. Mas aí ele é lagarto, jacaré é um pouquinho distante ali, os grupos, né? Mas os dois são répteis, de sangue frio e... Eu não sei se vocês sabem, mas eles também têm uma particularidade quando eles se sentem acuados e
pegos pelo rabo, eles desprendem o acabam- rabo, né? isso, Sim. chama- E acabam, esse rabo cresce novamente, né? Cresce. Cresce Ele até volta. um estado, assim, é igual lagartixa, né? Perde o rabinho e Isso, uma volta defesa, normal, né? Uma defesa deles, né? Aham. Que quando aquados, eles tanto mordem quanto também batem com a Bate. com Já a cola, tomei, né? já. Sim. Chicotados, já né? tomei, não é legal, não. Não, né? Mas É, é só Já. nessa circunstância, porque eu já ouvi falar que também quando eles estão com muita fome, eles comem o rabo também. Então, Ou é lenda isso também? até onde eu sei é lenda, porque esse bicho é um réptil, né? Igual as cobras. Então no inverno ele tá agora, por exemplo, hoje tá frio, ele tá intocado, só esperando esquentar. Eles não hibernam, ficam Não, só não chega a hibernar, né? Mas eles ficam. O metabolismo deles vai muito baixo. muito lento. Muito lento. Porque réptil não consegue produzir o seu próprio calor. Então quando a gente vê um lagarto, uma cobra, geralmente é o quê? Pegando sol. Porque eles se alimentam de alguma coisa e quando vão no sol aumenta a temperatura, aumenta o metabolismo e ajuda na digestão. Então por isso que a gente vai ver, né, répteis no caso do verão, né? E aí o que acontece? Às vezes eles saem da toca e o pessoal olha, meu, tá sem rabo. Mas é por quê? Porque ele perdeu, fez autotomia, que a gente fala. Uhum. Ele perdeu a cauda para se livrar de algum predador, alguém que chegou perto dele. Então muitas vezes as pessoas olham sem rabo, ele comeu rabo no inverno. Acho que é mais mito isso aí. A questão do rabo acaba também sendo um local de armazenamento de energia, né? Então, Principalmente de gordura, né? é, de gordura. Então, é igual a gente ficou um tempo sem comer, né? Vai queimando ali as reservas, né? Então, Certo. dependendo se ele ficar num local ali que ele não vai conseguir comer durante um período ainda maior... Vai prova- consumir as reservas. que ele tem. mas não que daí vai perder o rabo, ele vai afinar, vamos dizer assim. Então a expressão lagartear é uma coisa boa, né? É pegar É um bom. solzinho e ficar... Igual o giboiando, né? A Giboiando jiboiando. de lagartear é... Lagarteando eu já conhecia, jiboiando. porque- Giboiando é quando vai na pizzaria come muito, aí tu Não fica é o lá, giba boiando. Não, né? não, É jiboiando. não. É o giboiando mesmo. É o giboiando. Quando come muito, aí tu fica parado ali, tipo, foi na pizzaria, na churrascaria, comeu muito, aí tu se joga no sofá e fica giboiando, fazendo digestão. Ah, Que a jiboia, ela come e demora pra- inteiro ali. Isso, Tá certo, isso. tá certo. Eu ia perguntar, a jiboia faz isso, então ela come e tem um tempo pra esperar. Isso, demora aí 4, 5 dias pra fazer digestão, né? Depende do tamanho do bicho que ela come, né? Mas sucuri aí, por exemplo, comer uma capivara, um jacaré, demora dias, semanas pra fazer digestão. As cobras normalmente, as menores, né, também tem um tempo mais curto, né? Porque elas também engolem, que nem a cobra, como o ratinho, algumas horas, talvez. E, na verdade, o ratinho, pela experiência que eu tenho da jiboia de estimação, né? 3, Uhum. 4, 5 dias. Tudo Por isso, exemplo, tem cobra que se alimenta de lesma. A lesma não é tão complexo assim, não tem pelo, não tem osso. Então a digestão é mais rápida. Então ela tem que comer mais, né? né? Mais lesmas para Isso, compensar. para compensar ele Ok. a perda calórica. Vamos pra frente, depois de lagartearmos. Opa, Aí, ó. agora. Que bicho é esse? Isso é uma jararacuçu, a maior espécie de serpente peçonhenta que a gente tem no sul do Brasil. Pode chegar até 1,80 m aí, pesar uns 3, 4 quilos. E geralmente ocorre em áreas mais conservadas, né? Geralmente região do Rio Molha, do Manso, Jaraguazinho. Mas é um bicho que bota bastante respeito porque ela é peçonhenta, né? E ela fica grossa igual um pneu de uma moto. E é um bicho que se alimenta principalmente de roedores ali, ratinhos silvestres ou até mesmo preá, que elas acabam comendo. Ela, na cadeia dela também entra que nem a cutia também? Será Cutia, eu acho meio grande pra ela. Os filhotes, Tá. né? Se for uma cutia filhote. filhote, ou um Bobeou, gambá né? filhote. Um gambá também. Eu sei de ratão ali, de rato, né? E de preá porque eu já peguei uma, botei na caixa de transporte, ela regurgitou, né? E aí não foi muito legal, porque o bicho tava podre ali dentro, mas deu pra identificar que era um rato. Elas têm essa defesa também, o regurgitar. Isso, porque se o bicho acabou de comer, ele fica muito pesado. Então se ele fica estressado, ele quer dar fuga, quer fugir. E pra poder fugir, ele acaba regurgitando pra ficar mais leve. Exatamente. A sucuri também faz isso, né? Faz isso. Com os animais grandes, né? As cobras no geral, né? no geral. Uhum. Quando se sentem assim. A diferença é que a sucuri vai comer uma capivara, um jacaré que é muito pesado, né? Aí E o aí regurgito não tem- vai demorar um tempo pra regurgitar, né? Cristian, eu acompanhando no Instagram vocês, a gente acompanha bastante e a gente vê essas capturas, as devoluções e tal. E eu tive uma impressão, e você me corrige se eu tiver com uma interpretação errada, mas assim, na maioria das capturas e nas devoluções, né, para o seu habitat das cobras, falando delas, né, eu tive a impressão de que a maioria das capturas são de cobras que não, digamos assim, possuem veneno, que não são peçonhentas no caso, né? Sim, hoje a gente tá com uma média aí de 70% a 80% das serpentes que a gente pega não tem peçonha. Então assim, a peçonhenta que a gente vai ter o quê? Jararaca, jararacuçu e coral.
Então a maioria, né, 80% das serpentes que a gente pega não tem peçonha, não fazem nada. Então aí pode entrar a cobra cipó, caninana, dormideira, cobra d'água. Então o pessoal às vezes tem muito medo, acha que toda cobra tem peçonha, né? Não tem, a maioria delas são inofensivas. Claro que um bicho desse aí, né, gera bastante medo, né? Não, assusta já. Mas o resgate de jararacuçu é muito raro. Aí eu não, agora a gente não tem os dados, mas a gente não chega a pegar 10 desses bichos durante o ano. E a jararaca e a jararacuçu são espécies diferentes ou é um termo São só? primas, digamos, né? A jararaca também tem peçonha. Também Normalmente tem são peçonha. menores e ficam sempre, Isso. em determinados períodos, elas ficam embaixo de pequenas vegetações, bromélias, situações assim, Sim. do dia a dia no jardim. Como a gente tem casas com muitos jardins e próximas matas, elas vêm acabar se acondicionando, né? Lugar de folhas, né? Que são duas espécies que, na verdade, a jararaca ela se adaptou mais à área urbana. E a jaracuçu, ela, como o Christian falou, ela fica mais em áreas de floresta conservada. Eventualmente acaba vindo também, mas é mais difícil. E a jararaca, ela fica nesses locais assim justamente por causa da coloração dela, para ela poder se camuflar. Então ela também é predada por vários animais. Então tem gavião que come ela, tem lagarto, tem gambá, tem vários bichos que comem ela. Então ela quer se esconder. Então e como é um animal de hábitos noturnos, né? Então durante o dia ela fica Roladinha, quietinha num cantinho. em algum cantinho ali se escondendo. Mas elas não são tão grandes daí como a jararacuçu, né? São o quê? A jararacuçu, ela chega a ficar aí máximo 1,80 m, tá? Mas a gente resgatou o quê? Máximo de 1 metro, acho, em Jaraguá, né? Jararacuçu. 1 metro e pouquinho, se não me engano. Grande, né? Bem. E ela é robusta, ela é grossa, né? E a jararaca não chega a ficar tão grossa assim. Ela fica com a jararaca já pegou de 1,20 m por aí. O Giba pegou uma dessa grande. Poxa, achei que não chegava a ter. Não, chega a ficar grande. É. Então, às vezes, o cara não vê, tropeça no bicho no meio do mato ali. E uma outra dúvida que eu tenho é que a gente escuta bastante campanhas, não sei se é campanhas ou comentários, de que, por exemplo, você está numa mata ou em qualquer lugar e você é picado por uma cobra. Você tem que pegar a cobra e levar junto para que seja identificado, ou você tem que saber qual que é para quando chegar no hospital ele saber qual que é o tipo de remédio que eles vão... Soro para utilizar, Sim. né? Como é que é? É assim mesmo? Precisa ser feito dessa forma? Precisa levar a cobra junto? Não, cobra não. De qualquer maneira, não. Eu vi- Melhor. Até eu porque vi teve um caso uma vez... O cara levou junto, né? O cara levou junto, também teve um outro senhor que tomou uma picada de uma jararaca, chamou o vizinho pra pegar, matar, sei lá o que, tomou picada também. Então assim, não. Aí, em vez de um, tinha dois. Tinha dois. Então assim, tá em casa, tá no meio do mato, tomou uma picada do animal, tira uma foto, né? Se for em casa, liga pro órgão responsável pra realizar o resgate. E aí com a foto lá no hospital, eles vão entrar em contato com o Ciatox, que é um centro que trabalha no estado todo, né? Atendendo os acidentes com animais venenosos e peçonhentos que a gente tem em todo o estado. E lá, pela foto, eles vão conseguir identificar, olha, uma jararaca, olha, uma cascavel, olha, é uma coral, porque cada grupo desse é um soro específico. Mas não tem um que seja assim, para Genérico? X? Genérico, esse termo, né? Não, aí, Não dá. por exemplo, tô lá no meio do mato, minha picada, não vi que bicho que é. Pelos sintomas, eles também vão poder diagnosticar qual animal que é. Porque, por também. exemplo, não precisa. Também. jararaca, picada ali, vai doer muito, vai ter muita dor local. Se for coral, vai amortecer. Então, tem sintomas diferentes e tem que usar o soro específico correto. Porque senão não funciona. Não funciona. E todo hospital ele tem esses soros para todas as cobras? Então, não é todo hospital que tem, até porque o soro, quem faz o Butantan distribui Butantan. pro Brasil, né? Então, eles distribuem de forma estratégica, não é Conforme todos... a necessidade de cada Isso, local, né? Exatamente. Por exemplo, mas aqui em Jaraguá, se eu não me engano, os 2 hospitais têm, mas ano passado teve um episódio, final de semana, que deu um tempo bom e o pessoal foi fazer trilha, foi pra cachoeira, e aí tiveram 6 acidentes com jararaca num único dia. E aí teve que vir soro lá de Joinville pra cá, para poder utilizar nas pessoas, né? Mas isso é algo muito extraordinário, né? Porque não Sim. A ocorrência de acidentes não é tão alta assim, né? Mas E isso, o tempo de espera não é ruim para a pessoa? Não acaba sendo um risco? Não? Então, a média de atendimento no Brasil é de 4 a 6 horas. Tá? E aí vai depender do sistema imune da pessoa, a quantidade de peçonha que ela inoculou, que a serpente inoculou. Que pessoa foi, se é jovem, se é adulto, se é criança também, isso, né? sistema imune. Às vezes a cobra também tem picada seca, que ela vai dar o bote, vai botar as presas para dentro da pele, mas não vai inocular veneno. Né? Então isso também pode ocorrer. Às vezes a pessoa toma uma picada de jararaca, vai no hospital, não tem sintomas, não precisa tomar soro. E aí o soro tem 3 tipos assim, acidente leve, mediano e acidente complicado, grave, né?
Então ali, sei lá, o médico vai saber a dosagem, mas, por exemplo, leve, 4 ampolas, mediano, 8, grave, mais de 12, entendeu? E isso tudo vai usar o estoque que tem ali no hospital. Sim, sim. Então, às vezes, pode vir até um helicóptero, digamos assim, de Joinville e trazer soro para cá se precisar. Então hoje a gente tem recursos, né, para ter um atendimento rápido, né? Então por isso que é difícil, você escuta ocorrências de picada, de acidente com serpentes, mas é difícil você escutar um óbito, alguma coisa nesse sentido assim, justamente por causa dessa agilidade que hoje a gente tem, essa distribuição de soro. Antigamente não, né? Antigamente tu é picado aqui em Jaraguá, tu tinha que ir de carroça até Blumenau, até Joinville para conseguir um atendimento. E o deslocamento nesse tempo acabava acontecendo logo, né? Exatamente. Leva Então, dias, demorava um monte. Então, por isso que acabava ocorrendo isso. E o que acontece? As pessoas daquela época foram passando de geração em geração a falsa ideia de que você ser picado por uma serpente é morte certa, sabe? Então, às vezes, o muito medo que as pessoas têm hoje é baseado nessa fala que vem já dessa época ali, sabe? Então, hoje, lógico, ninguém quer levar uma picada numa cobra. Mas, mas se acontecer... É importante o quê? E receber o atendimento médico, tem na cidade, tem o soro, tudo, recebe, tranquilo. O importante já é colocar que não se mexe, não se brinca, não se mata as cobras, né? Que deve ter um cuidado, Sim. evitar chamar a pessoa mais... Por exemplo, que a gente está falando de invadir espaço e tudo mais, né? Só alguns dados, assim, no Brasil a gente tem cerca de 30 mil acidentes com serpentes, né? Acidentes ofídicos que a gente fala. E somente 0,5%, 150 óbitos. E geralmente esses óbitos são por conta dos primeiros socorros errados. Porque tomou uma picada de uma serpente, lava bem com água e sabão, porque ela pode ter bactéria na boca e vai para o hospital. Eu tô 1 hora do hospital, vai para o hospital igual. Não, aquela pessoa antigamente, sugar, toniquete, né? Toniquete, furar ao redor da picada para o veneno escorrer, tomar cachaça, não vai adiantar de nada. Não, cachaça só vai dar um brilhozinho ali. Não serve cachaça? Eu acho que a cachaça tem que tomar. Não fala isso que vai ter gente procurando cobra, tomar picada, vai tomar um gole já. Então... história de pescador que deixava eu acho que a cachaça não precisa tirar não. Então. Tem gente que pega, faz assim, pega a cobra, mata ela, coloca numa garrafa com cachaça, e daí aquele líquido fala que resolve, sabe? É o antídoto. É o antídoto pra... aí tomar todo dia um golinho pra ficar a imunidade boa. Tem lugares no Brasil... Repete ali pra mim, pra ver como onde anotar o ingrediente. Tem lugares no Brasil que, às vezes aparece vídeo, mas tem garrafa enorme, cheia de cobra dentro. Cheia de coral e tudo. Isso é desculpa pro cara tomar um... Eles não falam que isso aí é estimulante sexual, né? Porque senão, imagina, vai sobrar cobra. Não, aí, meu Deus do céu. Nem vamos levantar só. Aí não vai... Tá louco, aí não vai sobrar mas nada. Tinha um tempo que as pessoas tinham esse hábito de colocar as cobras, não também para beber, mas para colocar em álcool, assim, tinham pessoas que guardavam, não sei se vocês chegaram a ver, sabe, pessoal, assim, para deixar em casa, mas daí tinha que matar o bicho, né? Daí também é um crime. Assim, aqui a gente fala da fofofauna, mas a serpente é um animal silvestre, também é protegido por lei. Isso é um crime? É um crime ambiental. Isso é bom colocar pra... Todos os animais silvestres nativos do Brasil são protegidos por lei, todos, inclusive insetos. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A pessoa mora em um determinado sítio, tem lá uma situação, vem um animalzinho na casa dela e ela adota aquele animalzinho. Tipo uma situação que aconteceu com aquele rapaz lá não me lembro agora o local, que adotou aquela capivarinha, né? É muito bonitinho, tá meu animalzinho. Isso também tem conotação de crime, mesmo que ele não esteja preso, que seja... Porque ele acaba domesticando o animal, né? A partir do momento que tem um animal silvestre, tu domestica ele, é a mesma coisa, vamos dizer, eu ter qualquer bicho silvestre, e aí domesticar ele, se acostumar comigo, e eu botar ele em uma área de mata, tirar uma foto e falar, ele tá solto. Mas ele vai encontrar o ser humano como fonte de alimento, como carinho, e aí acaba domesticando, né? Porque que nem a situação daquele macaco ali do prego, macaquinho prego. O cara podia ter ficado com ele, ter tratado o probleminha dele e adotado o animal e ficar com ele, né? Sim. Porque aqui era muito comum, alguns anos atrás, aquele macaco sagui, que é um macaco nem é local nosso, exato, né? Que é exótico. Foi inserido aqui, é exótico, né? Uhum. Então o pessoal tinha esse de estimação, andava com coleirinha, amarradinho, todo mundo já dava o nome de Chico para o macaco e assim vai. Então essas situações...
também se intitulam como crime. E o sagui, no caso, ele é exótico, só que ele é exótico aqui. Ele é uma espécie nativa, silvestre, Mas de não da outra, nossa região, né? de outras regiões do Brasil. Mas, assim, por ser um animal silvestre do Brasil, ele é protegido também por lei. Não, lógico. Então essa situação, acaba sim. tendo essa... Ele, caso apareça, ele tem que ser realmente encaminhado para um órgão competente, né? Até porque tu acaba estimulando as pessoas a quererem chegar perto de uma capivara, passar a mão, né? Como a gente vê. Capivara tem uns dentes que é 10 centímetros. A gente, quando vai resgatar, a gente tem que tomar muito cuidado, porque uma mordida dela arranca um dedo nosso facinho, tá? Facinho mesmo, de tão É bonitinho, mas... grande e forte. Fora a parte de carrapato, né, e tudo mais. Quando eu tava vindo da febre maculosa, que agora, né, deu um surto, Sim. tava lembrando uns dias atrás que a gente botou uma capivara no carro, cheguei em casa, na nuca tinha uma coceira, puxei, era um carrapato estrela, na minha nuca. Aqui na Via Verde teve um momento, alguns meses atrás, em que estavam se falando que as crianças estavam chegando em casa depois de brincar ali e estavam com carrapato, né? Eu acho que foi feito até algum... trabalho. Eles isolaram ali, eu acho que não sei o que fizeram para resolver o problema, né? O carrapato, na verdade, ele é classificado como zoonoses, né? Então tem o setor da Prefeitura de Zoonoses que faz esse controle ali na Via Verde. Mas dá pra fazer um controle tipo com aplicação de algum tipo, não seria... Eu não sei como é que eles estão fazendo, mas eu lembro que eles passaram, né, tentaram achar carrapato pelo lugar, e eu não sei se chegaram a passar alguma coisa no local mesmo. Até porque tem que ver, porque tem cachorro, tudo mais, né? Então tem que... A população de capivara a gente sabe que na Via Verde é grande, Sim, então sim. Isso vai ser uma coisa comum, corriqueira, né? Porque ela vai estar vindo ali, à noite não tem gente, daí ela fica dormindo no gramado, Sim. e ali fica depositado, o carrapato sai também, né? Uhum. Eclode também, não tem um período ali. O cachorrinho vai lá, pega e tem Sim. toda a situação, né? Por isso a importância, né, das pessoas que forem na Via Verde, ou as pessoas que usar o Simparic, usar outros medicamentos, para o carrapato não pegar no animal doméstico, né? Porque uma coisa é a Via Verde, outra coisa é levar o carrapato para tua casa num cachorro e passar para os outros animais domésticos. Então é importante estar usando medicamento para estar evitando isso. Voltando ali, eu tenho mais uma curiosidade, é uma dúvida. Dúvida não, uma curiosidade. Uhum. Em alguma captura vocês já foram mordidos por alguma cobra que era peçonhenta, no caso? Não, peçonhenta não, mas que não é peçonhenta, caninana e cipó é... É tranquilo, é facinho. Não é tranquilo, mas tranquilo. a volta e meia a gente acaba tomando uma grampeada aí. É porque esses animais aí a gente geralmente vai com gancho, né, com a pinça. A gente não tem muito contato. Dificilmente a gente faz contenção pela cabeça, até porque é muito arriscado. Mas aí se for uma caninana, algo assim, um bicho de 2 metros de comprimento, não tem como usar assim. Tem que geralmente pegar com a mão mesmo, fazer contenção pela cabeça. E aí é um bicho muito rápido, né? Então, tu vai pegar a cabeça, o bicho já pegou na tua nuca. É uma trabalheira. Tem que ser com a mão, porque você vai usar o gancho, a pinça, às vezes pode até machucar o bicho por causa dela ser assim, tão rápida, né? Então, a jaracuçu, jaraca é mais tranquilo de pegar com esses equipamentos, né? E a gente acaba não fazendo de outra forma para evitar qualquer acidente. O pessoal comentava um tempo atrás que as cobras que eram resgatadas, elas eram levadas, principalmente antes da Fujama fazer esse trabalho, normalmente eram os bombeiros que resgatavam, né? E eles encaminhavam essas cobras para o Instituto Butantan, principalmente as de peçonha, para fazer aí a retirada do inóculo, né? Para poder fazer o soro antiofídico. Isso é uma informação, é um mito? Isso é uma verdade? Isso é uma... ou não? Antigamente era até encaminhado para lá, porque eles não tinham um plantel, digamos assim, as serpentes que eles têm no Butantan, né? Hoje em dia eles têm um plantel muito bem estruturado. Então, por exemplo, Jararaca e Jararacuçu, tem muita lá. Rodo. O que a gente está encaminhando para lá, que a gente está encaminhando desde 2018, se não me engano, são as corais verdadeiras, que é a mesma espécie que ocorre aqui, ocorre em São Paulo, mas as nossas chegam a 1 metro de comprimento. E quanto maior a serpente, mais peçonha ela tem. Então a gente encaminha para lá, eles retiram a peçonha, ali, o veneno, inoculam no cavalo e daí fazem os anticorpos, né? Depois fazem o soro antiofídico e distribuem para o Brasil todo. Então desde 2018 a gente caminhou 12 corais para lá. Então tem esse trabalho ainda de envio para o Butantan, porque é o único instituto hoje do Brasil que faz o Butantan e o Instituto Vital Brasil, se não me engano. São os dois. Mas hoje a gente manda só as corais verdadeiras mesmo, né? As outras... E aí vão dentro de caixa, vai despacho aéreo, manda de manhã, final do dia já está no Butantan. Tem todo um cuidado aí. Sem causar nenhum problema para o animal em si, nenhum tipo de estresse. Tanto que tem que ter avaliação de veterinário, certo. né? Tem que ter... É um pouquinho mais complicado a papelada, assim, né? Então procede a informação mesmo. Então, e quando não tem atendimento Fujama, quem faz esses atendimentos de resgate de animais, não sei se todos os animais, é o bombeiro em si. É recomendado. É o bombeiro. Uhum. Então, e a pessoa que recebe um animal
da mata, assim, ela pode se sentir assim, pô, mas eu posso chamar a Fujama pode pensar que eu tinha esse animal na minha casa, assim, dizer que eu podia estar criando esse animal. Assim, não tem esse problema, pode ligar para o Fujama, apareceu um cágado, apareceu um jacaré, não, talvez, né? Às vezes, Um jabuti, digamos. Jabuti, né? Aham. Jacaré. Tem Jacaré situações em acho que alguns não, lugares. Renato. Não, tem. Ah, tem. tem? Em Joinville tem o Fritz, que é, Ah, é verdade, verdade. conhecidaço aí, né? É verdade. Ô, rapaz, não me Eu desfaz tava, aí. O né, jacaré é um bicho não, bem parecido com o Me lagarto. desculpe, eu ri da tua. Mas Pode tem, parecer. até mesmo Só se que- o pessoal ter animais legais, eles podem fazer entrega voluntária. Isso. Que aí a pessoa não é penalizada, não recebe multa e o animal a gente recebe e encaminha para os CETAS, para a reabilitação lá em Florianópolis. Aqueles que têm condições de Então, tem um reabilitar, né? papagaio há 30 anos, tem um jabuti há tantos anos. Ou aquelas desculpas, né? Então, meu vizinho se mudou e deixou comigo. Entendi. Né? Um jabuti, Então, enfim, não tem como saber Agora, se é do... Até desculpa interrompendo, antes que eu esqueça, uma pergunta. Por que Joinville tem jacaré e Jaraguá não tem jacaré? Acho que alguém deve- É a área de vida da espécie, sabe? Não- Então não a área chegou até aqui. a área de vida Até vai, tinha, eu acho, vai mas até, mataram. vai A até caça. ali. Então hoje já não tem mais, né? Uhum. Então tem a parte ali de Florianópolis, a parte sul do estado tem jacaré também, sabe? Joinville, Então, Garuva. E pra cá? Mas assim, talvez deve ter, mas a gente nunca viu. Pode ter, né? provavelmente. Só tem o Fritz que participa da Schützenfest aqui de vez em quando e volta para Joinville, só no período. Mas essa questão da devolução, da entrega voluntária, é bem interessante, porque normalmente as pessoas que têm esse animal têm um certo receio de fazer essa entrega porque podem ser penalizados ou não. Vamos dizer assim, o cara tem principalmente aves, né? Aves, principalmente silvestres, é um problema bem sério, né? Somente denúncia, o pessoal tem ali na casa, daí feita a denúncia. Se a pessoa tem e quiser doar, então a Fujama faz não esse resgate, essa busca, né? A gente até pede que entrega, porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas tá com medo, ela solta o bicho. E aí, por exemplo, um cágado exótico da nossa região. Vai para os nossos rios, aí causa um transtorno e desequilíbrio gigantesco. Come peixe, come anfíbio, sabe? Sim. Às vezes até aquela corn snake, aquela cobra do milho, que às vezes o pessoal fica com medo de fiscalização, solta em algum lugar. Então isso é um problema. Então entrega para o órgão ambiental, a pessoa não é penalizada e o animal ainda é caminhado para o lugar correto. Agora, o cágado, esses tempos atrás eu vi que, num videozinho que um cara jogou um cágado no rio, eu não sei se era no rio, acho que era um rio, e aí o cara falou, não, isso não é uma tartaruga, que tartaruga pode entrar, o cágado não matou. Isso então não é real, isso? É que assim, a gente tem, na parte dos quelônios, digamos assim, tem tartaruga marinha, que vive no mar, tem o cágado de água doce, que vive tanto na água doce quanto na terra, e tem o chamado jabuti, que o jabuti é aquele que tem as patinhas igual de elefante, que é um animal terrestre. Então se pegar um jabuti e jogar na água, tu pode matar o bicho afogado. Era o jabuti então, não Era o era jabuti, o cágado. provavelmente. Entendi. Cágado, acho que ele tanto faz, né? É anfíbio e não, né? Tanto na água quanto fora, né? Na verdade, o cágado é um réptil, mas ele é tanto Um na réptil. água quanto no solo, na terra, né? E já o jabuti é mais terrestre, Só terrestre. não consegue nadar. Desses resgates aí, vocês tiveram uma situação inusitada assim que foi engraçado, que alguém participou junto? Alguma coisa que vocês podem contar pra gente aí, assim, uma coisa divertida, algum fato ótimo, interessante tem umas resenhas aí. De vez em quando você teve aquela situação ali que o lagarto correu atrás de ti. Essa é uma situação que enfrentou, vai correr, né? Isso aí Não paguei não pra ver não. Não lembra alguma coisa mas assim? volta e meia, às vezes o pessoal, principalmente os mais antigos, né, querem dizer o que a gente tem que fazer na hora do resgate, aquela capivara que a gente foi pegar no rio lá. Que aí as pessoas ficam, vocês vão tomar baile da capivara agora, e faz assim, faz assado. E aí querem ajudar, mas acaba atrapalhando, sabe? Não, fica aí quietinho, olhando. No fim pegamos uma capivara. Bem tranquilo. De capivara, quando é resgate de capivara, geralmente vai dar confusão, assim, no sentido de... É mais complicado, sabe? Porque é um bicho grande, um bicho forte, então... Quando vem resgate, eu já penso, ixi, agora vai dar trabalho. Daí quando é bicho grande, geralmente vai eu e o Giba, né? A gente se junta. Vamos juntos. Porque pegar capivara de 70 quilos não é fácil. E não é só pegar, né? Tu tem que botar na caixa de transporte, transportar, soltar. Então dá bastante trabalho. Viu? Temos mais 2 fotos ainda. Vamos passar para a próxima. Vamos lá. Intimalia. Que bonitinho. Esse é o tamanduá mirim, tamanduá de colete também, que às vezes as pessoas conhecem. É um bichinho também
relativamente comum aqui na região, e esse ali ele acabou sofrendo aí queimaduras na pata ali, né, embaixo ali, e resgatamos ele, levamos no veterinário. Depois aí de conseguir aí se tratar, esse aí foi pro Setas também, né? Ele foi pro Setas pra... O importante dessa imagem aí, ó, as patas traseiras dele, ele aí apoia no chão, como o nosso pé, né? E as patas dianteiras ele utiliza a unha para andar. Ali era um dia quente que a gente resgatou esse bicho e ele tava um tempo andando no asfalto. Então isso ali é queimadura do asfalto. Isso até é importante salientar pro pessoal que gosta de passear com o cachorro no verão quente, 2, 3 horas da tarde, com o sol pelando. Então, né, mesmo um que tenha as aviso. almofadinhas embaixo ali, acaba queimando, né? queima. Antes de sair de casa é bom botar a mão no chão por uns 10 segundos, ver se tá muito quente. Se tiver muito quente, nem sai com o bicho, né? Porque senão pode ficar dessa forma aí, ó. Volte e meia eu vejo o pessoal caminhando com o bicho 3 horas da tarde, num sol aí de 40 graus. É uma queimadura bem Uma forte, queimadura né? bem forte. Sim, né? Esse é um bicho que de vez em quando aparece, às vezes nas casas, acaba entrando às vezes nas casas. Ou também a gente tem recebido muitos filhotes dele, que às vezes ele é atacado por cachorro, alguma coisa assim. Daí ele vai defender o filhote, o cachorro acaba matando o adulto. E o filhote fica agarrado na mãe ali, né? Nas costas ali. E daí muitas vezes a pessoa chega, né, vê que tem o filhote ali e acaba nos acionando aí para estar fazendo o resgate do bichinho. Isso ocorre muito também com os gambás, né? Que são marsupiais, né? Que tem aquela bolsinha, carregam os filhotinhos, parece muito bonitinho. A diferença do gambá é que o filhote de gambá vem dúzia, né? 6, 12. Uma penca, vamos dizer. Uma penca, bastante filhote. E o gambá ocorre muito na época de reprodução, que as fêmeas elas ficam muito lentas por causa da quantidade de filhote, né? Imagina. Às vezes ela vai atravessar a rua, por causa dessa lentidão, acaba sendo atropelada. E aí sobra os filhotinhos. E como essa bolsa, querendo ou não, ela é um local bem protegido ali pros bichinhos. Então, geralmente, eles estão vivos ali dentro, né? Então, a gente acaba resgatando ali centenas de filhotes. Teve um ano que foram mais de 200 que a gente resgatou. É bastante. Falando do gambá, o gambá tem aquela questão de ele se fingir de morto no momento que ele está se sentindo ameaçado, né? Agora, ele não faz isso sempre, né? Porque eu já, quando era mais criança, eu tive alguns contatos numa chácara que meu avô morava, e a gente se aproximava deles e eu nunca tinha visto, assim, dele fazer digamos assim, encenar que tinha morrido, né? Então é só quando ele se sente bem ameaçado mesmo? É quando ele não consegue fugir. Por exemplo, tu vai resgatar um gambá com uma luva de couro, tu aperta ele na nuca, ele vê que não consegue fugir, ele se finge morto. Então a tanatose, que a gente chama, é a última estratégia de defesa dele. Ou ele vai tentar... Tanatose. Se fingir de morto. Então, às vezes, ele vai tentar fugir, vai tentar morder, né? Ou soltar o cheirinho dele também, que não é muito bom. Ou até fazer a tanatose, que é se fingir de morto. Mas se fingir de morto não é uma especialidade só do gambá, né? Às vezes não, né? Vai pra aula, não vou. Lava a louça, corta a grama. E tem outras espécies que também acabam fazendo. Então... Mamíferos bípedes, né? O seu irmão gosta de fazer também. Porque na verdade muitos animais carnívoros, né, eles não se alimentam de animal que ele não tenha matado. Então ele vai se alimentar do bicho que ele matou. Então se ele vai ali pegar o gambá, daí o gambá se finge de morto, ele começa a cheirar, está morto já. Então, imagina, se finge de morto, aquele cheiro ruim ainda. Mas o urubu come, né? Se tiver um urubu ali, daí deu ruim pra ele. Deu ruim, né? Não dá pra garantir 100%. Aí não. Falhou a tanatose. Aí falhou, aí até atraiu o bicho, né? A casa caiu. Qual foi o local mais inusitado que vocês encontraram algum animal escondido nesses resgates todos aí? Já falaram de carro, já falaram de dentro de casa, mas assim... eu vi uma reportagem, agora lembrei. Renato, vamos colocar a próxima foto, acho que acho que vai representar isso aí. Acho que é uma coruja, é isso? Ih, aqui tá diferente pra mim a foto. Depois a gente chega lá. Depois vai pra coruja. Acho que a coruja não tá aqui no meu computador. Aí deixamos... Essa aí é uma jiboia? Baita jiboia. Jiboia, né? Uma jiboia. Então essa foto veio, né, a gente tirou da internet, mas volta e meia a gente vê relatos de animais que vão para dentro do vaso sanitário, né? Muito comum anfíbios, né, perereca, répteis também, a parte de serpentes, até mesmo gambá, o jiboia já resgatou dentro de privado, vaso sanitário. Por quê? É um lugar que tem bastante água, umidade, né? Então pro bicho não é um vaso sanitário, pro animal é o que? Uma lagoa, uma lagoinha.
E aí pode aparecer esses bichinhos aí dentro. Né? Mas eu ouvi falar que elas vêm pela tubulação, né? Elas acontece, por exemplo, em sítios, pelo menos eu ouvi falar, Sim. né? Em chácaras em que tem uma tubulação externa, essa tubulação não tem nada que interrompa Sim. a chegada, é fácil para entrar e eles vêm por ali, né? Pode ter, porque na nossa casa, né, residente, geralmente tem uma válvula ali, né, que não deixa esse... Válvula de contenção, né? Daí quando é algo no sítio, algo assim, uma tubulação, o bicho entra ali e vai aparecer na... Teve um caso aqui na Ilha da Figueira que eu fui, que a pessoa ligou dizendo que tinha uma cobra para resgatar no vaso sanitário. Aí eu cheguei ali, não tinha. Não olhei lá dentro, não tinha nada. Daí ela, espera um pouco que vai vir. Daí eu saí um pouquinho, daí eu olhei lá depois, eu vi a cabeça lá fora. Assim, era um filhote de lagarto. Que ele veio pela tubulação por dentro, porque na verdade ela tava o quê? O esgoto, ele era ligado num cano aberto lá fora, num córrego que tinha. Aí, né, ele acabou entrando pelo cano e aparecia lá no vaso sanitário. E teve uma outra ocasião que foi numa empresa que tinha uma dormideira, que é uma das serpentes aí que a gente mais resgata, ela estava dormindo em cima do vaso sanitário. A tampa, A pessoa foi usar e viu que estava ocupado o banheiro. Primeiro eu, depois. Ou aquele... Tem gente... lugarzinho bom para esconder a sogra, né? Ficou meio apertado ali. Eu acho que ela tava incomodada com a situação. A minha sogra que me perdoe. Vai dar problema, Beijo, Renato, sogra. vai dar problema. Esposa, não foi nada. Só eu achei bem interessante. Se um dia você encontrar ela... Eu acho que é melhor mudar pra foto da coruja, porque senão vai dar encrenca. Vamos lá. Volta na coruja. Peraí, eu vou tirar a minha câmera aqui, e aí ela vai aparecer. Opa. Aqui. Aí. Esse é um animal bonito, hein? Esse é um... Essa foi uma coruja suindara, coruja de igreja, que a gente resgatou dentro de um apartamento. Inclusive tava eu e o Giba nesse resgate. Sim. Aí. A pessoa tava dormindo com a janela aberta, a coruja bateu no vidro, entrou na casa dela umas 3, 4 horas da manhã. E aí é um bicho que não conseguia sair, tava embaixo da cama e ela fica acuada, ela balança a cabeça, bate o bico, tenta pegar cagar. Pensa na situação, né? É uma coruja! Aí o bicho entrou ali, aí a gente foi lá de manhã cedo resgatar o animalzinho. Mas tava bem. É uma coruja que nessa época do ano tá em reprodução, então geralmente o macho e a fêmea estão andando juntos, né? São um casal. E a gente soltou ela ali mesmo, ali perto. Não dava machucada? Não tava machucada. Já permitiu a soltura já de imediato? Já. Uhum. Só entrou onde não devia, né? No momento errado. É uma coruja de igreja, você falou? É o coruja chamada coruja suindara. É chamada de coruja de igreja porque ela gosta de fazer um ninho em galpões. Então em igrejas, em galpões de empresa, ela é bem comum. Áreas altas, assim. Também. Isso, áreas altas. São seguros também. E ela gosta de se alimentar principalmente de rato e morcego. Então o problema da coruja é quando está em empresas que ela come o ratinho, mas ela regurgita a bola do pelo. E aí regurgita a bola de pelo no chão, faz fezes e a fezes dela é bem fedidinha, né? Então causa um certo transtorno. Mas é um animal bonito, né? É bonito. Não é muito comum na nossa região, né? Vamos dizer assim, por exemplo, na Praia do Ervino, uma vez eu passei um final de ano lá e a gente viu lá que lá tem muita coruja. Que lá é coruja buraqueira. Buraqueira, é pequena, né? Aqui tem também. Tem, aqui a diferença é que a coruja buraqueira, ela gosta de ficar ali fora do buraco durante o dia. Ela é diurna, né? Diurna. Já se é noturna, então durante o dia tu não vai ver ela ali, é bem difícil de ver. Mas tem bastante, essa é bem comum. Na verdade, essa espécie é distribuída no Brasil todo, né? Só que não é tão comum assim igual a buraqueira, que as pessoas têm mais contato. Temos já? Não, acabou. Essa era a última. Uma outra questão que a gente vê que vocês são bastante conhecidos, né? Vocês postam nas redes sociais, colocam no Instagram, no TikTok. Como é que surgiu essa condição assim? Vocês acharam legal de dividir com o público os resgates, as situações inusitadas? Eu vi também numa postagem, não sei se foi do Christian ou do Gilberto, uma cobra dentro de um berço. Isso acho que foi você, Giba. Sim, foi... Essa é uma situação bem interessante, porque imagina, uma criança dormindo, a mãe se depara com uma cobra próxima ali. Acho que era uma caninana, é isso? Era uma caninana. É que a caninana, ela é uma cobra que ela procura fuçar por todo lugar quando que ela vai para procurar alimento dela. Então ela vai seguindo, às vezes, rastros de cheiro que tem, né, de algum ratinho, algum outro animal. E às vezes, eventualmente, nessa perseguição, vamos dizer assim, acaba entrando às vezes numa casa, volta e meia, né? A Cristian, a gente acaba resgatando essa circunstância. E ali, com certeza, foi isso. Então ela entrou na casa, foi entrando no quarto e... Se deparou com um espaço legal, ficou por ali.
Daí acabou procurando um local para sair, na verdade, né? Então ela foi subindo né, para ela, não sabe se era um berço, se não é, para ela um local alto que ela foi subindo ali. Então foi recente esse resgate. Uma semana, 2, né? Mas você foi... imagina o susto daquela com mãe certeza. quando se deparar Sim. com uma cobra. Quem não conhece, cobra é cobra, meu amigo. E de 1 metro ainda, de 1 metro. Então, 1 metro. é uma cobra grande. Então, a família toda tava na rua, assustada. Então, você fica lá que nós ficamos aqui. elas tavam, todo mundo saiu da casa, fechou a casa e E abandonou. provavelmente já tava procurando um lugar pra passar o inverno agora, pra dormir, porque elas começam a intocar, né? Mas quis se intocar no lugar errado. Daí... Não era o local mais adequado, né? E entre vocês, assim, isso não gera uma... hoje eu tenho um resgate, vai o Giba, vocês não têm esse atrito entre vocês na questão de resgate, nada? É que na verdade assim, Ou se tem uma escala já que definida? o Christian ele é o responsável pelo setor, né? Então ele é o responsável pela parte de educação ambiental e a parte de resgate de animais. Então, eventualmente, quando ele está numa palestra ou em algum outro evento, alguma coisa assim, aí eu entro também fazendo cobrindo essa situação. Ou, às vezes, é um resgate que precisa, né, do auxílio de mais uma pessoa, aí eu também vou junto. Ou, às vezes, ele pega uma folga, uma coisa assim. Enfim, essa é, no caso, a organização nossa. Organograma de vocês. Exatamente. Então, ele Mas não tem uma discussão entre vocês? Se vocês estão os dois juntos lá, não importa. O Christian vai primeiro e se ele não pode, vai você. Não. Não é bem Não assim. falta. Tem de boa, então. Tem bicho pra resgatar todo dia aí. Tranquilo. Então, Não é esse problema entre vocês, né? Às vezes se é um gambá que eu sei que tá no alto, que vai espirrar aquele fedor, aí daí ele fala pra eu ir. Vai. Aí quando tem capivara, eu falo, não, tu vai me ajudar agora. tem essa... Vocês têm que levar sempre uma muda de roupa extra ou mais, né? Porque imagina, já né? deixo no carro já. Pô, tem dia que sai fedendo. E com a família, você sai pra passear? Hoje tem Eu vi um videozinho seu que você voltou de um resgate e você tava querendo abraçar o pessoal lá e ninguém tava querendo. Nem voltei pra casa, era na Fujama mesmo, na Fujama. Ninguém queria abraçar ninguém. Queria um carinho, porque um afago, né? Na verdade, tu se acostuma com o cheiro do gambá, né? Então, às vezes, tu toma o cheiro do gambá é como se fosse um líquido que ele solta, né? Uhum. E às vezes tu toma aquilo ali no braço, já tomei na barba, no cabelo, é horrível. E aí, às vezes, aqui tu sente, mas, por exemplo, na calça, às vezes tu não sente. Aí tu tá lá conversando com o pessoal, fala, Cris, tu resgatou gambá, né? Eu falo, sim, porque, não, tu tá fedendo, cara. Aí, pô, Dá pra sentir de longe. Dá pra sentir de longe. Tem o gambá que é do meia, né? Mas o gambá diz que... E o gambá que não chega perto, né? Mas faz parte do trabalho, né? Então vocês trabalham de boa, assim, não há nenhum problema, então não tem que... Tem bicho pra resgatar quase todo dia, né? E essa interação com o público é bem bacana, né? Vocês praticamente são celebridades, assim, são reconhecidos aqui em Jaraguá, o pessoal pede para tirar foto. Como é que é a situação? Assim, vocês levam de boa? É tranquilo? É bem legal, assim, sabe? Porque a gente vê que tá chegando o nosso objetivo de mostrar para as pessoas, né? Falar um pouquinho dos bichinhos, para as pessoas conhecerem os animais que tem aqui na região. Isso tá funcionando. Então tá chegando cada vez mais aí para a população, não só de Jaraguá, mas do Brasil inteiro, né? E em que momento? Porque, por exemplo, assim, vocês já fazem esse trabalho há bastante tempo, mas em algum momento vocês decidiram, vamos postar uma foto, um vídeo e colocar no Instagram. Eu acho que teve esse momento. Isso foi automático ou uma decisão? Como é que... Uma brincadeira? Foi meio que algo natural, assim, sabe? Porque, como eu falei, tanto eu e o Giba, a gente gosta de bicho, né? Sempre gostou. E aí, quando a gente começou a resgatar em 2017, a gente começou a compartilhar, tipo assim, uma foto de um gambá, fazer uma descrição do gambá. Né? Porque assim, na faculdade, pelo menos eu nunca tive contato com um bicho assim, sabe? Só em zoológico. Então tu aprendia gambá, aprendia sobre serpente, a serpente no slide, a serpente no formal, nunca vivo. Né? Então a partir do momento que a gente começou a registrar os animais, resgatar, a gente começou a pesquisar, o gambá e tal. Isso aqui é importante, isso aqui é legal compartilhar com a galera. Ele é imune a picada de escorpião e de cobra. As pessoas, a maioria não sabe. Vamos compartilhar, vamos. Aí a gente foi compartilhando. Claro que a postagem de 2017 tá bem diferente de hoje, né? Porque antigamente era foto, hoje em dia o que é Reels, é vídeo. Então é vídeo narrado, é vídeo falado. Então tu vai se adequando à parte da rede social, né? O algoritmo vai mudando. Sim. Mas assim, foi algo natural. E aí tu vai postando, tu vai ver que o pessoal vai gostando, começa a te elogiar, vi aquele resgate, assim. Que nem, no começo era estranho, porque tu tava em algum lugar e o pessoal vinha, Christian, cadê a Miranda? Cadê o Flox? São minhas boias, né? Eu vi aquele resgate lá, eu pensei, como é que ele sabe? Eu postei. Então, no começo é assim, tu fica meio assustado porque as pessoas sabem da tua vida.
do teu trabalho, dos teus stories que tu posta. E muitas vezes tu não conhece todas as pessoas, né? As Não- pessoas se acham como fazendo parte da família, porque não acompanham o fazendo teu dia a parte, dia, né? fazendo parte. Às vezes, né, quando a gente vai em escola, trabalhar com a criançada, às vezes tá num lugar, a criançada vem, corre e pega na tua perna, te abraça e tu, né, tu foi na minha escola, tu é o Christian. Aí tu fica, no começo fica meio assustado, mas hoje em dia já, não, beleza, tira Mas foto, dá é legal isso, né? autógrafo. Porque no fim, assim, vocês trabalham com educação também para a questão da educação ambiental. Sim. Principalmente nas escolas, palestras. E esses próprios, as postagens, os vídeos, os reels que vocês fazem, servem também como educação para eles. Vocês Sim, podem com utilizar certeza. disso também, esse material, né? A rede social é uma ótima ferramenta para isso. Então, tu consegue atingir várias pessoas, né? Então, você utilizando a rede social para falar ali sobre um pouquinho sobre o resgate, falar daquele aquele momento ali né, que a gente pegou aquele bichinho, aquela situação engraçada, ou né, aquela curiosidade, alguma coisa assim, é um momento propício para estar fazendo educação ambiental. E é legal você ver nas crianças também esse entusiasmo, essa coisa assim que vai criando nelas, bem legal. A gente estava no shopping semana passada com a exposição, e daí o Christian levou as jiboias, tudo para ter uma interação ali com as pessoas, né? E veio uma família e com 5 crianças? 5 crianças. 5 crianças, que daí tinha um menininho lá que ele tinha feito desenhos de vários animais da nossa região. Inclusive de alguns vídeos, né, que a gente postou das câmeras fotográficas, né, incluindo o puma, que ele adorou, tudo, fez os desenhos e veio lá mostrar para nós, inclusive fez bilhete, fez uma cartinha para nós com alguns desenhos. E cara, isso é maravilhoso, sabe? É maravilhoso, tu vê que realmente aquela criança tá crescendo, conhecendo os animais que tem daqui, não tá só conhecendo leão, urso, girafa, Elefante, não, sem sim. saber o que tem aqui, não, ele tá conhecendo os bichos que tem aqui na região, então ele vai criar um amor por isso e, consequentemente, vai ser um adulto futuramente que com certeza vai ajudar a conservar o meio ambiente da E cidade. a gente escuta muito que meu filho quer ser biólogo, meu filho Eu é ia teu dizer. fã, meu filho quer ser Exatamente. veterinária. Que nem eu falo, que nem a gente comenta, né, da criançada, eu falei, a base vem forte, porque o que tem biólogo veterinário querendo, né, criançada querendo se formar e trabalhar com isso é muito grande. E é bem gratificante muito trabalhar. bom. Isso, então dá para dizer que já tem um resultado muito bom com essas divulgações, né? Mas e pensando assim, o que ainda poderia ser melhorado na conscientização, assim, vamos dizer assim, da população? O que digamos assim, a população, por exemplo, o exemplo das cobras é um que é comum, isso já vem de antigamente. É cultura, né? É Cultural, né? cultural. Tem uma cobra passando, você lá vai lá, mata, né? Essa a conscientização já melhorou, mas o que poderia ainda melhorar no ponto de vista de vocês? Essa parte das cobras, não só das cobras, mas outros animais também, ela é muito, não só cultural, mas é questão de medo, né? Então, a sociedade criou em várias dessas pessoas um medo que é muito difícil de você tirar ele. Então, como que você faz isso? Não é só falando para ela, cobra você não pode matar, ela não é perigosa, você não faz isso. Isso não vai tirar o medo dela. É você batendo cada vez em cima dessa tecla, mostrando o vídeo, às vezes chegando próximo de algum animal ali, pegando um animal, né, que não é peçonhento, lógico, sempre orientando para a pessoa não fazer isso, né? mas só com o intuito de realmente mostrar, não é um bicho de 7 cabeças, não é um bicho papão, não é bem assim, sabe? E vai mostrando. Chega numa hora que as pessoas já chegam para nós assim falando, eu tinha pânico, eu tinha pavor de cobra, eu não conseguia nem ver uma foto. Hoje eu já não tenho mais isso. O Christian com as jiboias dele, as pessoas relatam isso também. Eu tinha pânico, agora eu já cheguei perto ali das jiboias, já consegui tocar, sabe? Então é um trabalho difícil, mas aos poucos isso vai dando resultado bem legal. A longo prazo, longo né? prazo. Educação ambiental não é algo que tu vê na hora, assim, sabe? Isso vai conotando, vai encaixando, vai pegando. Vai desmistificando muita coisa, né? Exato. E assim, tendo conhecimento, eles vão entendendo, vão visualizando, essa cobra aqui,
Aí ela aparece com a cobra cipó, que não tem peçonha. Essa aqui é uma cobra d'água. Eles conhecendo vão tendo menos medo, vão acabando, Sim. não vão matando, Sim. não, né? A gente sempre... A nossa intenção é que as pessoas também saibam, tenham uma noção de identificação, vamos dizer assim, mas não que realmente vão fazer uma identificação para daí tomar alguma atitude de pegar ou assim. Sim, isso a mas gente sempre deixa. Sim. Pode A deixar gente, passar, né? a gente deixa sempre claro isso nas nossas publicações para as pessoas não chegarem ao ponto de ficarem pegando. Não incentivar, Mas né, pra esse ponto, né? mas é importante elas realmente saberem distinguir minimamente ali uma serpente da outra, alguma coisa nesse sentido, e saber do comportamento dela, mas principalmente do que elas devem ter de segurança, né, do que elas devem fazer para se cuidar e até onde que elas podem chegar né, com relação a uma serpente. Por exemplo, não precisa sair correndo, né, então ela não precisa ficar na rua esperando. Uma vez eu fui pegar uma cobra que o cara ligou lá pra mim, eu cheguei próximo, eu dobrei na rua, quando eu vi o cara tava no meio da rua com um facão num braço e um pau no outro, sabe? E daí eu entrei lá pra pegar, era uma dormideirinha pequena, uns 20 centímetros mais ou menos, sabe? Mas então, pra ver o tamanho pânico que o cara tinha. exatamente, então, né? então assim, a gente fala dessa situação tudo, mas era um pânico que tirou totalmente o controle do rapaz. E com conhecimento, com o tempo, ele poderia simplesmente o quê? Ele poderia ficar em volta, só monitorando. Não precisava chegar a meio metro dela. Podia ficar ali a 2, 3 metros monitorando para ver se ela não ia fugir. Ou às vezes pegar um balde, alguma coisa, colocar em cima dela com a boca para baixo para não deixar ela fugir. Sabe, são pequenas coisas assim que já ia ajudar bastante, sabe? Voltando na questão da Fujama, eu sei que você tem um telefone de contato para que as pessoas possam solicitar para fazer o resgate dos animais, né? Tem um número fixo, um WhatsApp também, que as pessoas podem estar interagindo, ligando lá. Eu tô com um animalzinho aqui em casa preso, tô com um gambazinho, tô com um lagarto aqui preso no meu carro, um gatinho que subiu na árvore. Não é o bombeiro que vai lá tirar na escadinha, né? Mas nem a gente. Um gatinho de estimação não vai tirar também, né? Mas assim, é feito algum tipo de triagem ou vocês fazem... Toda solicitação é atendida? Como é que funciona essa questão aí? Vocês podem dar uma esclarecida para o público aí? Na verdade, no começo a gente atendia direto, né? Vinha, no caso, a solicitação, chamado, né? Sempre feito pelo 156 da prefeitura ou direto na Fujama no telefone fixo lá, que é o 3273-8008. Mas, enfim, no começo a gente ia em todos os chamados, só que acabava se deparando às vezes com uma situação que a pessoa ligava para pegar uma cobra, chegava lá uma raiz. Ou então teve uma situação que eu fui lá, era um cabo de uma cafeteira que estava no armário. Louco. Então, às Pensa vezes... no perigo que eu tenho lá em casa, então. Ou às vezes, é uma lesma, ou, né, algum Ou o animal acabou indo embora também, acontece, né? Sim. Entrou, deu uma passadinha, foi pro mato. Então... Viu que não tinha nada para fazer ali, vambora. Daí, né, conversando com o Christian, como a demanda começou a aumentar, então, para não correr o risco de, por exemplo, tá indo num chamado dessa situação que o bicho já não tá mais lá, ou não era um animal para resgate mesmo, e daí acaba perdendo tempo numa situação que realmente precisaria ter um atendimento mais rápido, né? Então, a gente decidiu fazer uma triagem. É sempre importante a pessoa informar o telefone dela para a gente estar entrando em contato. E dependendo da situação, a gente pede para mandar foto, vídeo, né, explicando melhor a situação. E em muitos casos a gente tem conseguido resolver via WhatsApp ou até mesmo o telefone mesmo, né? Ou às vezes em alguma situação a gente consegue auxiliar para a pessoa fazer alguma coisa ali ou monitorar para até a chegada aí da gente para estar fazendo o resgate. Então tem dado um resultado bem bacana aí para fazer isso. Tem solucionado bem. E as situações de atropelamento, né? Animais um pouco de porte maiores, né? Capivara, outros animais, sei lá, até às vezes uma onça parda, tem bastante na questão de serra aí também o cervo, né? Que também podem ser atropelados, por exemplo, noturnamente, que não tem uma boa visão. E a questão animais domésticos, daí no caso atropelou um cachorro, isso não enquadra vocês, está fora. Na Fujama a gente tem outro setor de bem-estar animal que trata de animais domésticos, né? Tem um setor nesse Mas aí sentido também. Tem o chamado SAMU Pet,
que recolhe animais de ruas que não tem tutor, que acabaram sofrendo algum acidente, né? Que foram atropelados, algo assim. Aí tem uma clínica que faz um trabalho terceirizado para a Fujama, que recolhe esses animais e encaminha para tratamento. Então a triagem vai fazer todo esse selecionamento, desde se for animal Isso. silvestre, um animal que, né, vive uma condição à parte, ou um animal doméstico também. Isso, pode ligar na Fujama, no número que o Gilberto falou, e aí lá dentro da Fujama mesmo eles vão setorizar, né? Ah, esse aqui é animal doméstico, esse aqui é animal Isso, silvestre. Tranquilo. E aí a gente consegue dar o atendimento para o público. E quando for um animal silvestre, daí vocês fazem a triagem entre vocês. Sim, Vão pegar a isso. situação e vão deslanchar a partir dali. Porque às vezes às vezes o Christian está no trecho, né? Tá indo no resgate, está no trânsito, então ele não vai conseguir às vezes fazer uma triagem de uma situação que acaba de chegar. Então daí eu já entro já fazendo já esse trabalho, às vezes eu tô lá, né? Então lá na Fujama mesmo. Então já vou adiantando, caso eu veja que realmente é uma situação que necessite o resgate, eu já mando para ele. Então, às vezes, ele já está próximo lá da situação, já consegue atender rápido, assim, sabe? Então, às vezes, a pessoa até fala, assim, quando chega... Nossa, eu acabei de ligar, já estava já Tava pertinho, Mas né? assim, um protocolo definido não tem. Então, seria a ligação, daí faz uma pré-análise, no caso da triagem, e a partir daí encaminha para o biólogo que está na situação mais próxima ou mais conveniente Pra agilizar naquele também, né? momento. Né? Às vezes, por exemplo, um bicho lá, sei lá, em um bairro muito longe, às vezes demora meia hora, 40 minutos de carro, depende, o horário é uma hora, né? E aí tu chegar lá pra ver que é uma raiz, pô, é complicado, entendeu? Então a gente, como eu falei, é só eu e o Gilberto que faz o resgate de fauna ali na Fujama. Então a gente viu umas estratégias pra otimizar o nosso tempo, né? Então essa triagem ajudou muito, né? Consegui resolver muita coisa por celular, por WhatsApp ali, ajudou bastante. Vamos deixar nosso pedido aqui pro senhor prefeito aí aumentar a demanda aí, fazer mais concurso aí para mais biólogos, né? O que você acha aí? E ainda mais com as redes sociais aí, tem bastante gente se formando aí na área para poder ajudar também, né? Porque a gente sabe que com os vídeos, com a demanda alta também, agora você falou que no começo era em torno de 170, 180 resgates, agora são mais de 800 resgates. Isso, aumentou bastante. Isso por ano, então uma média de 100 por mês? Não, dá... Isso. Dá quase isso, né? 80 nessa faixa. Sim. Né? Sem falar que nessa época de inverno tende a dar uma diminuída no número de resgates. Então, quando chega primavera e verão, ali a gente já chegou a resgatar 12, 14 bichos no mesmo dia. É bastante coisa. Sai de 7h30, 8 horas da manhã, almoça às vezes em algum lugar e continua à tarde, vai até a noitinha já. Querendo ou não, isso atrapalha um pouco no rendimento de outras tarefas dentro da própria Fujama, né? Que vocês têm outros trabalhos também, né? Mas... Consegue conciliar. A gente acaba conciliando, né? Por exemplo, a parte de educação ambiental, assim, antigamente eu marcava, quando o pessoal ligava, palestra quase todo dia. Só que o problema daí tava em palestra, aí, né, o problema de resgate, daí em épocas quentes ali, setembro, geralmente 1 ou 2 dias de palestra na semana e os outros dias, porque não é só resgatar o bicho, tá machucado, encaminhado pro veterinário. Ou tem que pegar, tem que comprar comida para o animal, então tem toda uma logística, sabe? Sim. A partir do momento que a gente pega o animal, que a gente resgata o animal, a responsabilidade é nossa. Aí vocês têm um protocolo para seguir. Sim. Machucado, veterinário. Aí às vezes no veterinário tu vai levar um bicho, já tem que pegar o outro para soltar, que tá bom. Então tu vai pro mato para soltar, esse aqui não pode soltar perto, tem que soltar longe. Mais 1 hora de carro. Então tem toda essa logística que a gente tem que pensar também. E a questão ali da triagem, uma coisa importante de frisar, é que a gente dá importância também à questão de emergências, né? Quais são as situações mais urgentes para estar fazendo. Risco à pessoa, risco ao animal. Exatamente. Então a gente pergunta, liga para a pessoa e fala qual que é a situação. É um gambá. Tá, mas o gambá tá como? Ele tá atropelado? Se está atropelado, então ele precisa de uma urgência para ir lá buscar o bicho para levar para o veterinário. Bichinho, né? Agora, às vezes é o gambá que ele entrou no banheiro e não consegue sair. Daí, já não é tão urgente assim. Ele tá com dor de barriga ali. Né? Então ele vai aproveitar o banheiro, mas ele não consegue sair, sim, lógico, mas ele não tá num risco iminente de morte ali ou de atacar uma pessoa, tudo não é um risco nem para o bicho nem para a pessoa. Então a gente pode esperar um pouquinho. Caso tenha alguma serpente, por exemplo, a gente dá prioridade para a serpente. Claro que se não tiver nenhum outro resgate, a gente vai, né? Mas se tiver uma serpente, sendo peçonhenta ou não, a gente dá uma prioridade porque... Então o tempo de resposta depende um pouquinho da situação, mas ele é breve também, depende da distância. Que às vezes, por exemplo, condição, um dia quente, mas não apareceu nenhum bicho. Às vezes chega em determinado horário, entra 3, 4, 5 resgates na mesma hora. Exatamente. Então muitas vezes é bairro separado, então a gente tem que dar uma dividida, que é mais urgente, né, para poder fazer. Às vezes eu tô na rua, eu falo, o Giba tá na Fujama, tem ali no Jaraguá Esquerdo, consegue pegar ali perto, tal, o Giba vai lá, já resolve.
eu tô no João Pessoa, já vou para outro bairro ali no Vieira, já pego os animal, então a gente... Então vocês andam sempre com os apetrechos Já. Sempre no carro. O carro né? tá pronto já. Pronto para esse tem- tipo pronto, de... Porque pronto. senão não tem como, né? Tem, Não, tem. tem Você que resgata uma cobra, pô, não tem aquela, como é que chama? Um Gancho. gancho. É. Né? Não, Aí fica- vai na mão, pô, aí não tem nem onde botar. Não, carrega junto, leva no bolso. Chega, Não dá. Chega lá, apresenta Não, o carro fica com todo o equipamento já de sempre vai resgate. transportando. né? Sempre junto com vocês. A não Interessante. ser que seja, por exemplo, um pum, algo assim, que daí a Daí tem que não ser, fica no carro, né? tem que Mas, levar, você falou uma situação Mas ali, pra tem lá- uma espingarda com dardo, alguma Sim, coisa assim. sim. No caso do risco, mas né? pra serpente, lagarto, aves, né? Geralmente tem caixa de transporte, tem equipamento, tem gaiola no carro já. Porque não compensa, às vezes, tu voltar pra Fujão, pegar o equipamento e voltar de volta, sabe? Então tá na rua, já tem que estar resgata. preparado, preparado. já. Exato. Já resgata. Isso tudo foram coisas que, com o tempo, né, do trabalho, a gente foi adaptando, né? A Foi gente percebendo, foi vendo a necessidade, conforme foi foi adquirindo os materiais. Assim funciona, assim não funciona. É. Sim, sim. Então, no dia a hoje- dia, né? No trabalho vai ajeitando. Tanto é que, né, por causa disso, a gente tem, né, conseguiu aí desde 2017, com esse aumento aí de 117 resgates em 2017 para mais de 800, a gente conseguiu dar conta, né? Em duas pessoas ainda, né? É. Só você E ainda dá palestra, dá capacitação para bombeiros. então- Ainda postar em redes sociais. Postar tem redes tempo, sociais, né? bastante né? coisa. Editar vídeo, Com tudo, tem que certeza. se dobrar, né? Então, olha, vocês nem dormem, eu acho que vocês passam a noite. Falando em nem dormir, ouvi nas pequenas conversas aí que o nosso amigo Christian, além de biólogo, é um aventureiro nato também, né? Gosta de situações assim meio adversas. Fez uma viagem de mais de 2.500 quilômetros a bordo de um motorhome. Motorhome. Situação bem bacana. Conta um pouquinho pra gente Bem como é que foi a bacana. situação. Era um sonho viajar de motorhome, né? E aí tive a oportunidade de viajar lá pra Itália ainda, um país que Nossa, bem de bonito. família. E aí viajei lá 2.500 quilômetros em 4 países, né? Eu fui Itália, Áustria, Eslovênia e Croácia. Então fiz uma rota lá bem boa lá e deu para aproveitar bastante. Aí tu viajava, tu economiza, né? Tu economiza com transporte, com hotel e com alimentação, né? Mas esse motorhome era de lá, então você alugou Era ele? de lá. Alugado? Como aqui tem um Airbnb, né? Digamos assim, lá tem uma empresa que aluga motorhome de pessoas, né? Particulares, né? E aí tu aluga o motorhome, tu faz pagamento lá via site, tudo. E aí eu fui na casa da pessoa lá pegar o motorhome lá. E você ficou, fez esse passeio sozinho? Eu fiz com uma amiga daí. Uma amiga que mora na Irlanda. A gente combinou, um dia falou, vem pra cá. Eu falei, tu acha que eu vou pra aí pagar tudo em euro, muito caro. E aí consegui passar, consegui dar, né? Juntou uma daqui, graninha. dali, Falei, vamos então vamos. Aí fechou. Eu falei, oportunidade, cavalo encilhado na frente. Falei, vamos pular em cima, vamos embora. E para um biólogo passar numa situação assim num país diferente é como andar num parque de diversões, né? Você tem toda a situação ali, Sim, animais, a fauna, tudo, né? Até quando eu fiquei lá os primeiros dias, eu fiquei mais em parte urbana, né? Mais e o pessoal, urbana. meu, cadê os bichos? Eu falei, calma, daqui a pouquinho, né? Daí depois, quando eu peguei o motorhome, daí começou a ir pro meio do mato, né? Daí começou umas paisagens bem legais e dá pra aproveitar, né? Legal, muito bom. Giba, o Giba também me disseram que ele gosta aí de ir mais por aqui, não gosta mais do Brasil aqui, viajou pelo nosso país. Qual foi a cidade que você esteve, hein? Qual foi a região? Olha, eu acabei fazendo uma viagem bem legal, que na verdade a intenção era ir pra África. Mas daí acabou dando a pandemia ali em 2020, acabamos adiando um pouquinho e resolvemos ir lá pra Pantanal. Pantanal. Eu casei, daí A lua de mel. Falando com a esposa ali, onde que vamos Pensa fazer na fria que a esposa entrou aí. fazer a lua de mel? Não, ela ainda que deu a ideia ainda, né, de ir para o Pantanal. Daí, vamos lá, bora. Daí a gente foi lá para o Pantanal do Mato Grosso. A gente pegou lá uma pousada que acaba fazendo também alguns passeios para conhecer, para ir atrás ver a onça pintada que tem lá, né? E assim, foi um passeio que me surpreendeu bastante. Eu não imaginava o que eu ia ver lá. Acabei vendo 8 onças. Que privilegiado, hein? É. Tem gente que passa semana lá e não encontra uma. Era onça com filhote, onça acasalando, onça passando na frente do carro, na Você rua. tem Dormindo com a onça. Cara, bicho, olha. Isso pode ser ter uma dupla conotação, hein? Ó, Sandy foi ele que falou. Ah, E assim, foi... Lógico, não foi só onça que tinha, um monte de bicho lá que... A fauna é muito rica, né? Deles, sucuri atravessando a rua. Olha,
Realmente foi bem bacana, assim. Acho foi que o parque de diversão dele foi bem melhor que o do... Bem melhor. Eu queria Eu ver tava bicho, no outro não vi país, muito não vi bicho, bicho. não. Não vi muito bicho. Cara, E eu lembro quando o Giba voltou e eu, cara, Pantanal, cara, o olho dele brilhou assim. Ele falou, cara, nunca vi tanto Não, eu bicho assim. Quero ó. voltar lá, quero voltar. Ele ficou fascinado, assim. A E dona- eu também fiquei, eu quero Ah, voltar, com né? certeza, né? Voltar não ir pra lá, né? quem que é mais brava, a Dona Onça em casa ou a Dona Onça lá do Pantanal? Ah, em casa. Em casa, em casa, E- né? Não, a lá do Pantanal é tranquila. Tô vendo Sossegado. que até vejo amanhã eu recebendo mensagem, ó, vocês vão editar esses vídeos, né? Corta. Não vou A cortar gente- nada, deixar tudo. Na família a gente sempre tem alguns bichinhos, né? Tem a onça, tem a sogra, não, quer dizer, a cobra, tem situações assim, né? Mas assim, para vocês que trabalham com essa área, isso aí é muito rico, traz muito conhecimento e acaba trazendo também situações boas para o dia a dia no trabalho também, né? Quer dizer, trabalhar com o que se gosta, como vocês fazem hoje, levar conhecimento, levar informação, tanto para as crianças, para os jovens, para as pessoas, isso deve ser muito prazeroso. Vocês já colocaram isso, né? Mas se sentem realizados no próprio trabalho, é isso, né? Sim, a volta e meia a gente tá indo resgatar bicho, até soltar no meio do mato. Falou, Giba, falei, cara, a gente tem um trabalho dos sonhos, né, cara? Ainda tem, assim, pago para fazer isso, Eu né? pago Tem pra essa fazer diferença, isso, né? Porque assim, muitas vezes o pessoal se forma como biólogo e quer trabalhar com fauna. E a gente sabe que não é toda cidade que tem, igual o Jaraguá do Sul, que tem um resgate de fauna, algo assim. Jaraguá do Sul é uma das poucas cidades do Brasil que tem esse trabalho. Isso é um trabalho É. importante, né? É um trabalho E muito importante. Jaraguá sempre à frente, né? Tanto nessa parte de educação, Sim. isso aí é preservação, o cuidado, E a o manejo. gente vê que volta e meia, né? Quase todo dia a gente recebe mensagem do pessoal que quer trabalhar com fauna e como é que faz. E a gente fala, olha, se não tem nas outras cidades, é um nicho, é um espaço para ser explorado. Né? Pega Jaraguá do Sul como exemplo e tenta destrinchar isso nas outras cidades. É. Porque tem bicho. Né? Muitas vezes vai ver bicho só, que nem eu falei na faculdade, tu vai ver bicho no slide. É quando tu ter contato com esses animais, trabalhar com isso, conseguir ajudar, é gratificante demais. Com certeza. Isso é algo que tem que ser dito, assim, do apoio que a gente teve, né, não só na Fujama, mas da administração pública, né, da prefeitura, quando a gente levou essa ideia de fazer esse resgate de animais, né, da forma como a gente está fazendo. E tanto a prefeitura como a Fujama abraçou, sabe, desde o início deu um apoio muito grande para nós, né, para estar fazendo isso. Tanto é que para adquirir os equipamentos não é... Isso demanda custos, né, demanda tem um um custo, orçamento, né? o Toda essa próprio, questão, né? o próprio monitoramento de fauna que a gente faz com armadilhas fotográficas, são equipamentos caros, né, para estar fazendo isso. Então, o próprio pagamento de veterinário, né, que é um terceirizado que acaba fazendo. Então, foi um apoio muito importante e essa estrutura é uma das poucas aí no Brasil que acaba fazendo isso. Eu vejo muita gente tem vontade, mas não tem investimento das prefeituras, algo assim, sabe? Eu acho que no Então- futuro, tão breve, Jaraguá como sendo referência, deve colocar esse projeto à disposição de outras cidades que têm interesse, né? Como já foi feito com o lixo, com outros setores também, né? Provavelmente aí cidades próximas aqui vão estar vindo, entendendo como é que e funciona, muitas pessoas né? ligam, muitas pessoas visitam a gente dos municípios vizinhos para saber como que funciona esse trabalho de resgate de fauna. Às vezes eles batem na tecla do equipamento, até conseguem comprar, mas às vezes não tem veterinário que atenda silvestres, então às vezes é um pouquinho mais complicado, sabe? Mas a gente está à disposição aí caso queiram tirar algumas Isso, dúvidas. isso. Parabéns para você, parabéns Giba, parabéns a Christian, olha, Obrigado. um trabalho muito bonito, muito importante, e que nós tenhamos no futuro aí pessoas, jovens, crianças que se importem com a natureza, tenham esse cuidado, esse zelo também, né? Com Para nós certeza. finalizarmos o nosso podcast de hoje, nós vamos também falar, na semana que vem vai acontecer alguns eventos, principalmente um evento aqui na Via Verde, é uma caminhada, é isso, Christian? Isso. É uma parceria aí da Fujama, né, com outras... O Jaraguá Mais Saudável e outras entidades, A que ONG vai- também ali, né, a a Gangue das Patinhas. Gangue das Patinhas, né? Isso. Na verdade, eles vão ser responsáveis pela caminhada, né? Que vai ser um movimento ali pro pessoal estar passeando com o seu animal pet ali na Via Verde e tudo mais. E a Fujama vai estar realizando a distribuição de mudas. Mais de 500 mudas nativas e frutíferas aqui da região. Então, quem quiser uma mudinha, né? Quiser também levar seu cão para passear, dá uma passeadinha na Via Verde, venha comemorar conosco. Só lembrando também, todas essas ações que a gente fez no mês agora em ambiente, junho, né? é por conta do dia 5 de junho, que é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, a Fujama fez várias ações, desde palestras, eventos, né? Relacionados ao meio ambiente. Só lembrando que a questão da caminhada, os cães têm que se fazer uma agenda prévia, né? Tem que fazer uma inscrição, porque os animais têm que estar todos vacinados com tudo em dia, né? Isso, Então isso. tem que
pesquisar ali certinho ali qual é que é Pra ver como a funciona. ONG, né? De repente Aham. fazer a inscrição do seu pet certinho para que não há nenhum problema, né? Isso. Mas muito interessante o trabalho, parabéns novamente, né? Que sejam sempre bem-sucedidos. Nosso amigo, hoje. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? Porque a gente entende a importância do trabalho que vocês fazem. A gente está começando esse trabalho ainda, né? Um trabalho que está em início. E vocês aceitando o convite aqui para nos ajudar é uma imensa ajuda para nós. Então, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, né? Sempre falo pro Giba, uma oportunidade de estar falando um pouquinho sobre o trabalho de resgate de fauna que a gente faz, que a gente gosta de fazer, é muito importante, né? Até para passar conhecimento, mostrar um pouquinho do perrengue do dia a dia, né? Das coisas engraçadas. E é isso, obrigado pelo convite. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Como o Christian falou, é sempre bom estar falando, né, sobre o que a gente faz, passar um pouco a mais aí do conhecimento aí da experiência, né, que a gente tem com as pessoas e claro que caso necessite, caso queiram mais alguma vez, alguma outra situação, a gente pode estar voltando aqui também conversar. Até Com hoje, certeza. a gente pode voltar uma próxima vez para trazer as boias também. Pois Hoje é, não é, deu, agora, não deu. Exatamente. Na próxima, as boias estavam todas descansando. Estão aí, né? descansando, né? Foram alimentadas há pouco tempo, não dá para mexer. Mas um futuro próximo aí, quem sabe? Mexer com as cobras descansando não tem como, né? Não tem como, não tem Elas como. estarão no final de semana, né? Oi? Elas estarão Não no final de estarão, semana. não estarão. também, não? Não. Dessa vez não. Dessa vez não. É, Estão mas de fica férias. Estão bom. descansando agora um pouquinho já. Valeu, então, foi esse o nosso podcast de hoje, né? Muito obrigado a todos e até breve. Valeu. Tchau, tchau. Eu.